responder com exatidão. Se me perguntarem buscando aqui, eu vou responder, é o teu coração, Jesus. 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 Eu ouvi a voz chamar meu nome. E respondo a ti. Eu vou ter uma eterno ser. Eu ouvi a voz chamar meu nome. E respondo a ti. Eu vou ter um materno ser. E me faz conhecer a liberdade de andar no teu espírito e falar o que eu vivo com você. Leva-me teu colo, Deus, e me faz conhecer a liberdade de andar no teu espírito e falar tudo que eu vivo com você. Aleluia! Glória a Deus. Glória. Sentiu a pressão hoje, né? Grande Episódio. Alguém repousou aí? Depois você coloca aqui no comentário pra nós, por gentileza. Porque eu me segurei pra não cair. Top. Glória a Deus. Olha só, reivindicaram a gente pelo motivo que nunca tinha vindo uma mulher sentar aqui na mesa conosco. Pois pronto. Sério? É a primeira vez? Pois é, Tá marcado na história. Ai, a tô primeira. Tô até me Então a sentindo gente falou, então vai privilegiada. vir. E vai ser bem feito, né? Pronto, ó. Vou Chegou esperar. chegando, daquele jeito. Está no ar, então, aí com vocês, mais um No Barco Podcast, mais um não. O episódio, né? Sim. Nunca é mais um. Glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Exato. Deus. Eu sou Everton da Imaculada, tô feliz de estar aqui, o barco tá navegando e isso é um bom sinal. E quem tá do meu lado aqui? Elton Oliveira Ele também. que a Mayara disse que não é meu irmão, olha só. Não, Pois é. não acho parecido. Você iniciou uma briga hoje. Já tinha encerrado. Já tinha resolvido tudo Gente, isso. eu sou focada. Falou que nem se parece, parece. agora Só pra complicou. prestar atenção, não parece. Porque a prova até então tinha sido que minha mãe tinha dito isso e a gente acreditava. Ele é meu irmão porque minha mãe falou, eu acredito. Aí a Mayara chegou aqui e falou que não parece. Não Então, parece, não. E o Nathan tinha resolvido o problema também, né? foi. Glória a Deus. Pessoal, antes da gente começar o nosso papo aqui com esse casal maravilhoso, pra não ficar interrompendo, eu queria falar pra você. Se seu celular quebrar, não leve em outro lugar e não chame outra pessoa pra consertar, a não ser Araújo Celular. Araújo Celular tem um serviço de retirada a domicílio. Então, se você
precisa fazer manutenção no seu celular, quebrou a tela, precisa tocar, sei lá, o conector, um fone, alguma coisa do seu celular, chame o Araújo, ele vai na sua casa, retira o celular, faz a troca e te devolve lá sem precisar sair de casa, ó. Pode ficar sentadinho no sofá, de boa. E outra, porque quando você leva o seu celular pra algum lugar, fazer manutenção, seja ela qual for, você tá entregando coisas preciosas que tem dentro do seu celular. Suas fotos, sei lá, exatamente. seu banco. O celular hoje é um órgão. Imagine só, eles gravam uma música ainda que não tá publicada. Passa Cadê lá, o o pessoal Araújo? gosta do Queria negócio. contratar o serviço tá dele. vendo? O meu celular. Já tentou? Tá quebrado meu celular. Tá Aí, vendo? Araújo. Araújo! Tá, então você quer toda Guarulhos, precisou de manutenção em Guarulhos ou em torno, chama o Araújo. Daqui a pouco a gente chega lá no ABC. Ei, só lembrando também que o QR Code vai estar aparecendo aí na sua tela. Pra entrar em contato é só apontar aí seu celular e você já vai ter acesso. Tá mais fácil do que nunca, tá bom? E é bem importante que você dê uma atenção a isso, porque nada que acontece aqui acontece de graça. Tem que pagar esse negócio aqui. Fumaça tá ali, Fumaça é o homem mais bem pago do mercado na técnica. Então, caríssimo. Então, por favor, nos ajude. Nesse momento ele tá abrindo um sorriso lindo por É. conta disso. Araújo Celular. É isso aí. Glória a Deus. Amém? Amém. Recado tá dado. Galera, então vocês viram aqui hoje, a gente tá recebendo um casal, uma satisfação, Vini Satisfação. e Maiara. Satisfação. Acho que, Maiara, que alegria, viu? Terem vocês aqui. acho que não tem nem como mais falar só Maiara ou só Vini, é Vini e Maiara já. É igual Sandy Júnior. É. Eles falam. Conhece o Vini e a Maiara? É, falando só- Exatamente. Quem sabe de quem tá falando. Que bom. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tamo bem. Graças a Deus. Tudo certo. É. Já comi. Maravilha. Tá comendo aí, de Só boa? eu que Continua- comi aqui. Já chegou comendo Como? várias bolinhas de queijo. É. A gente tava trocando uma ideia aqui antes de tá gravando, né? A Maiara e o Vini já partilhando algumas coisas bem interessantes a respeito da vida e a gente vai tentar trazer muita coisa nesse sentido aqui pra edificar a vida de vocês, né? Mas essa música que vocês estavam tocando aí é desse novo trabalho, dessa nova fase music de vocês, não? Não. Não. Essa música já tá lançada, né? Já Sim, tá já tem no YouTube. já tem nas plataformas também digitais. Se chama Carisma. Carisma. É uma Maravilha, música- porque agora o povo vai procurar, né? Isso, Já acredito já ter. Carisma, da Colo de Deus. É uma música que fala muito sobre aquilo que a gente é, né? Quanto Colo de Deus, aquilo que é o nosso carisma. Nosso carisma é gerar uma geração cheia de Pentecostes sendo o útero da Virgem Maria. Uhum. Então, para ser o útero da Virgem Maria, primeiro nós somos chamados a entrar dentro do útero dela e ser gestado. Então, essa música fala sobre isso, né? Sobre a gente ser gestado, gerado ali dentro do útero dela. E quem é o autor da letra? Então, se você parar pra prestar atenção, ela até faz um pouco parte de um projeto que a gente quer Isso. fazer, É lançar. Uhum. quer lançar. Por quê? Quem compôs essa música foi o Vinícius e o Harrison. E a gente quer fazer um trabalho assim com a Clara e o Harrison, Isso, sabe? vamos Nós legal. quatro. Maravilha. Já lançamos aí um videozinho no Instagram. Com uma uma música aí que a tá gente fez cantando os numa 4. mesa. Aproveita e fala pra eles virem aqui. Então, Harrison e Clara, olha aí, eles Publicamente. estão convidando vocês para estar Isso. aqui. Pronto. É melhor vocês convidar que vocês têm mais moral que a gente com eles. Né? Venha, ó, eles vão estar em São Paulo, cara. Eles É. vão estar em São Paulo no Esses dias início por aí. Ah, então é de Deus, cara. É de É. Deus, ó. Confirmação do céu aqui agora. Glória a Jesus. O Vini e a Maiara são recém-casados. A gente se encontrou em um podcast improvisado uns dias atrás aí. Foi. É bem corrido, bem tumultuado. E graças a Deus teve a oportunidade agora de vocês estarem aqui pra gente conversar com mais calma, né? E entender essa nova fase da vida de vocês, que, ao meu ver, é maravilhoso. Vida de casado é bom, né, velho? Nossa, muito bom, cara. Sim. Fale você que não é, que você vai ver. É, aí chega em casa e toma umas Se porradas. ele fala que não é bom, exatamente. Vocês namoram há quanto tempo? A gente namora há 3 anos. 3 anos. 3 anos. Somos casados há 1 mês e quantos dias? Dia 27 vai fazer Dia 2. 27 faz 2 meses. Olha só. Muito recente. Tá novinho. Que delícia, é maravilhoso. É a melhor fase, né? Deus do céu, é bom É a demais. melhor fase. São fases diferentes, mas essa é bem especial, assim, de fato. E o casamento mudou muito a questão do servir de vocês? Vocês perceberam isso já ou não? Olha, várias vezes antes da gente casar, as pessoas falavam pra gente, né? Que o casamento tinha uma unção Uma graça espiritual, uma especial. graça diferente, assim. Que depois do casamento as coisas realmente iam potencializar. E, cara, é dito e feito.
o casamento, a graça do casamento, né, potencializa muita coisa na nossa vida. Uhum. Tanto coisas, né, tipo, questão de relacionamento, brigas e tal, essas coisas também potencializam um pouco, né? Sim. Mas o amor potencializa... Briga mais um Briga pouquinho. mais, né? Tá morando junto, convivendo, duas pessoas que são totalmente diferentes. Eu e a Mara, a gente é muito diferente, cara. Sim. Muito diferente. Parece assim, né? Pelo pouco que a gente Sim. vê os dois. A gente é muito diferente, então aquela diferença dá uma batida às vezes, né? Uhum. Mas também potencializa muito o amor, o carinho, né? A paixão e o ministério, a vida com Deus, tudo isso é muito potencializado, cara. Depois que a gente casou, a gente foi saindo em algumas missões e muitas pessoas vieram falar com a gente: nossa, cara, vocês casaram e parece que tá diferente, Melhorou. tem uma coisa a Isso mais. que é legal, né? Quem tá de fora percebe. Uhum. Sim. Legal. Mas a gente nem tinha notado, gente. Não, pra gente tá tudo normal. Isso que você falou de potencializar, eu como muito dessa percepção mesmo. Porque eu já tentei empreitar algumas coisas e quando eu tomava a iniciativa sozinho, ia andando a passo de tartaruga. Quando a Carol fala, então eu quero também, vamos junto. Aí o negócio deslanchava. Sim, É incrível, assim. De fato, potencializa mesmo. sim. E É no a ministério vocês perceberam forçazinha. isso? Sim, com certeza. Eu acho que a gente tá vivendo juntos, né? Agora, nosso ministério, nós dois juntos tem pouco tempo. Mas eu acho que a gente tá vivendo a melhor fase agora, né? No nosso ministério juntos, assim. Onde a gente tá, acho que sendo até mais usado, assim, por Deus, sabe? Ou se deixando mais usar por Deus. Porque Deus, ele usa Uhum. de qualquer forma, mas a gente se deixar usar, assim, esse transbordar do carisma, sabe? Que tá dentro da gente. Então, acho que é a fase que a gente mais tá vivendo isso, né? De fato, Sim. assim. Eu sinto algo diferente, mas eu não sei explicar o que é. Vamos tentar entender, fala aí pra nós. Eu juro pra vocês, assim, às vezes eu sento, assim, ó, comigo mesmo nas minhas coisas, eu sozinha, e eu sinto que tem alguma coisa, assim, sabe quando, não é que eu ache que Deus está mais com quem é casado, Uhum. mas eu não sei, existe alguma coisa diferente. Polêmica. Polêmica. Maera disse que Deus está com quem é casado. Ó o corte. Não, mas é Quem porque... não casou tá lascado. Eu não sei se é porque é uma questão assim, ó. Acho que foi Santa Teresinha que falou, não sei, acho que foi que só é feliz quem vive sua vocação. Uhum. Então acho que eu tô experimentando isso, provando assim, ó, eu estou completa, porque eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, entendeu? Uhum. Tipo assim, Deus ele me sonhou pra ser Maiara, colo de Deus, casada. Uhum. E antes eu não era casada. Então era como se, tipo assim, eu tô subindo e agora eu completei um nível, entendeu? Uhum. E eu sinto que quando eu for mãe, eu acho que eu vou ter outra sensação, Meu porque é Deus tipo do céu. assim, ó, completando um interessante. nível, entendeu? Então só é feliz quem vive sua vocação. E assim, até a gente terminar a nossa vida, quanta coisa ainda Deus não vai fazer, né? Sim. Então eu acho que às vezes eu não sei explicar que sensação é, mas eu acredito que venha disso. De eu tô fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Nossa, isso é muito interessante. Eu Tá acho inserido É forte. na sua vocação e faz muito sentido. Porque eu tava pensando antes de você falar, né? Partilhar. Eu falei assim, talvez tenha essa realização maior, porque você já tá dentro da sua vocação. É. Não Sim. tem mais outra possibilidade. Você se encontrou e agora o negócio vai fluir de maneira mais natural. Porque se você pegar alguém que é um consagrado definitivo, ele também transporta de um modo... Porque já Diferente. encontrou, né? Agora Sim. aquele que tá no meio termo ali... É estado de vida, Sim. né? É um Sim, estado de Exato. vida. sim. E quando você fala de vocação, é bom a gente saber o quê? Hoje se fala muito de propósito, né? Uhum. Propósito pra lá, propósito pra cá. Que é uma coisa que existe antes de você, que você tem que cumprir. E a vocação é isso. A vocação Deus é- me criou, e quando ele me criou, pensou em mim. Ele já sonhou. Já você sonhava daquele desse jeito. Esse é um propósito, né? É o um propósito de propósito. Deus, Sim. né? Eu tenho um propósito na vida desses dois aqui, que eles estejam casados. E é isso que tá acontecendo, né? E de fato, é o download baixando pra santidade, né? jeito. Sim. Eu falo assim, ó, tem realidades que a gente passa na vida pelas quais, se a gente não passasse, a gente não acessaria um lugar do coração de Deus que a gente acessa estando nela. Uhum. Quando eu fui pai, né, me tornei pai, nasceu o meu primeiro filho, Nossa, já é pai, eu não tenho sabia. 2 já, cara. Olha só. Tenho 2 e como o Kevin fala, estamos contando. Eu tinha que ter pesquisado Dois sua vida dois se antes contando. de ter vindo pra cá. Quando se Deus quiser mandar, a gente quer. E perguntar pra mim, né, o que é ser pai, né? Eu falei assim, cara, eu escuto a vida toda na igreja falando que Deus é nosso pai. Né? Só que, assim, a gente não consegue ter compreensão disso. Deus nos dá uma amostra grátis quando ele nos faz pai também, né? Então Nossa, a que lindo. gente acessa o lugar da paternidade de Deus como? Se tornando pai. E eu acho que, beleza, você vai experimentar o amor de Deus, o consagrado, de diversas formas.
mas a forma que um pai experimenta só sendo pai, Só não tem sendo outra pai. forma de experimentar esse nível do amor de Deus. Se prepara, negão. Já tô ansioso por esse É, né? momento. E como é que vocês veem essa questão dos filhos e tal? Que a vida de vocês, mano... É, Isso, é. cara, a gente quer muito, assim. A gente quer muito ter filho. Eu quero sair com eles pendurados em todas as missões. Que bênção. Legal. velho. A gente quer isso. A gente quer isso mesmo. Eu quero estar Levar- cantando com a barriga gigantesca no palco. Eu quero as crianças junto comigo na missão. É lógico que eu entendo, assim, que vai chegar uma hora que vai ser ruim pra eles por causa de não ter rotina. Uhum. Que a gente acaba não tendo muita Sim, a nossa rotina é muito confusa, né? Sim, por essa questão, sabe? Mas eu acho que para cada tempo uma preocupação. Uhum. Acho que enquanto eles puderem comigo em tudo, sabe? Mas aí na hora que chegar a fase de escola e de vamos criar uma rotina, eu acho que... A cada tempo gasta o seu Aí a mal, gente né? se preocupa. Porque enquanto eu puder quando chegar. carregar eles aqui, ó, mamando meu peito, eles vão ficar todo E eu quero isso pra vocês também, não é só vocês que querem, não. Eu não vejo a hora, cara, de ver essas famílias, sabe, expressivas na evangelização, com a família engajada nisso, porque é um ministério que ele precisa ser exercido como Uhum. exemplo, e o fato de você mortificar isso pra cuidar dos seus filhos. Sim. É maravilhoso. O Ato, Sim. a Maiara, o Vini, estavam em várias missões, agora estão dedicando um tempo mais Sim. específico. E vocês são famosões, né? Olha só. Eu falo assim, porque muita gente conhece o Afonso pelas nossas redes sociais, e a gente não Uhum. tem, obviamente, o público que vocês têm. E o Afonso, no meio das pessoas, ele é extremamente tímido, né? É. Todo mundo acha que é aquele menino que vê nos stories. E olha só, casa e a gente tal. começou a perceber esse conflito, eu e a Carol. Porque chegava nos ambientes e pensava, Afonso! E ele ficava assustado. Travava na hora. Era muito estranho. Daí a gente parou um dia e começou, até que ponto a gente pode, de fato, mostrar o nosso filho na rede social? Porque ele não entende. Isso é uma preocupação que a gente tem muito. A gente conversa muito sobre É. isso, né? Sobre o quanto a gente vai expor. Eu não quero expor. Quanto a gente vai expor isso, sabe? Eu não quero expor. Na nossa vida, assim, rede social é uma coisa que a gente tem essa cautela, né? Quando nascer, a gente não quer ficar postando tanta Eu não, foto, assim. eu acho que é porque assim, ó, hoje em dia o Instagram, então não só o Instagram, né? Todas Uhum. as plataformas assim, as redes sociais, elas acabaram se tornando uma segunda vida de alguém, entendeu? Uhum. Não sei se eu posso me expressar dessa forma, mas assim, tem gente que vive pra aquilo e aquilo ali é o que ela é, a vida dela ali, entendeu? Então tem um monte de influenciador que posta tudo. Que o que eu estou fazendo agora, e eu não concordo com isso. Uhum. Eu acho que precisa ter um equilíbrio, não só nisso, mas é porque eu acho que a graça de Deus tá no equilíbrio de todas as coisas, entendeu? Então eu não quero, eu na verdade, eu não sou. Eu não fico postando tudo que eu tô fazendo, ó, sabe? E eu não quero também ser aquela mãe que tá postando o tempo inteiro. Eu conheci, é porque eu parei de seguir, mas tinha uma influencer que ela postava, tipo, exatamente tudo. Estou trocando meu filho agora, Meu Deus e do céu. foto não sei do que, e foto não sei do que. Lógico, ela fazer tudo isso, ajudou ela em um monte de coisa. Sim. Porque não tem só o lado ruim. Sim. Ela ganhou um monte de presente. A criança foi mimada por todas as coisas do mundo. Todo mundo dava presente. Porque como ela postava tudo, as pessoas davam, porque Uhum. daí, entendeu? Pra ela poder fazer propaganda. Mas eu acho que a criança fica sem escolha, sabe? Sem Uhum. liberdade. Tipo assim, ó, antes da criança discernir o que ela quer pra vida dela, eu já tô Colocando transformando ela nessa a criança realidade, né? naquilo. Então, assim, a filha da Maiara, a Maiara canta, a filha da Maiara vai cantar. Uhum. A Maiara gosta disso, então a filha da Maiara também vai ser. Já Então, fica uma pressão, né? aí eu coloco no Instagram e todo mundo comenta. Então, tipo, eu tô dando pra minha filha, eu tô trazendo minha filha pra uma realidade que não é dela, é minha. E não é porque a Entendeu? gente é figura pública, a gente escolheu isso. Que pra nosso nossa filho vida, vai que ser nosso figura filho pública. precisa ser isso, né? Entendi. Eu não Então- concordo com isso. É uma parada, inclusive, de comunidade de vida, né? Ficar se perguntando, né? Beleza, o casal, ele faz parte da comunidade de vida. Mas a criança não. Não, Isso, e aí, é. mano, que... Entendeu? Ó, É difícil. isso era uma confusão na época que a gente era da comunidade de vida. É. Porque era exatamente isso. Tipo, o casal tava ali, mas o filho não era comunidade de vida. Mas como que vive isso na Não é? prática? É um negócio... Não tem. Tipo, É muito Daí você difícil fala como viver vai isso na exigir prática. dele e como não vai exigir. E como não você vai fica exigir naquela. se ele tá ali junto com várias outras pessoas, entendeu? Mas graças a Deus o Vaticano, né, É, fez essa regra de que Sabedoria agora de cada Deus. casal tem que ter sua própria casa. Isso é bom. Entendeu? Porque daí momento comunitário. Momento mamãe, Sim. papai, filhinho. Desvinculado do ambiente Sim, da porque comunidade de daí a vida? criança, Isso. exatamente. Eu não sabia que porque- tinha algo oficial. é porque na Sim. Colo de Deus antigamente a gente vivia Todo todo mundo mundo numa junto. casa só. Então eram Entendi. casais com solteiros É mesmo? e Aham. celibatários e todo mundo junto. E aí agora o Vaticano Que doideira, mesmo, cara. ele Fez uma orientou, casa, né, as comunidades, novas comunidades, que tivesse essa separação. Então,
os casais têm que ter cada um a sua casa, os celibatários têm que ter uma casa de celibatários. Casa de meninas, casa Uhum. de meninos. Isso. Entendeu? Muito saudável isso, né? Até mesmo porque essa realidade na igreja é muito nova. Muito nova. Sim. A comunidade vamos supor, do Brasil, a dos mais antigos, é Canção Nova. Tem o quê? Sim. 50 É. anos? Nem Acho isso. que um pouco Acho que menos. Menos ainda. Um pouco Então, menos. Canção nova? Tem menos, sim. é menos. Deve ter o quê? É. Tem 40. 40 e alguma coisa. tem alguma coisa. Então, Nossa, então você vê, não, a galera tá 25. começando a ter filho agora, tem uns já estão com filhos adultos e tal, mas é novo. Como é que vai Sim, lidar com essa situação, sim. né? Sim. E isso foi um dos motivadores pra vocês saírem da comunidade de vida? Não, Não. não. Eu saí da comunidade de vida mais assim porque eu queria estudar mesmo, sabe? Uhum. Eu queria ter, tipo assim, um tempo pra eu parar, estudar, e aí o meu tempo disponível eu doar pra missão. Porque assim, eu já tava com... Quando eu saí, acho que eu tava com 24. Isso. E você entrou com quantos anos na comunidade? 16. Pois Coloca o é. microfone dela mais perto aí. Ai, desculpa. Pode puxar aí que... Aí, Eu tava com 16. Então, assim, eu já tava ficando... Eu tava percebendo que meu tempo tava passando, né? Meu tempo tava passando e eu tava... Tudo que eu fiz a vida inteira foi doar minha vida pra Jesus. Uhum. E eu queria ainda doar minha vida pra Jesus. Só que além de doar a minha vida pra Jesus, eu tinha alguns sonhos. Que eu deixei eles enterrados Pô, por 16 algum anos é muito tempo. novo, cara. Sim. muito Meu novo. Deus É do muito céu. nova, eu fui muito nova. Então, assim, eu deixei alguns sonhos guardados, enterrados. Só que com o passar do tempo e com, assim, quanto mais eu evoluía a minha intimidade com Deus, esses sonhos foram reaparecendo. E eu me perguntava assim, por que será que esses sonhos estão surgindo de novo? Será que Deus, ele tá querendo isso pra mim agora? Ou será que não? Eu tenho que viver 100%. Só que cada vez que eu me perguntava, mais eu sentia vontade de fazer as coisas que eu sempre sonhei antes e não tinha feito, sabe? Uhum. Daí, Filipenses 2, versículo 13, se eu não me engano, diz, é de Deus que vem o querer e o executar. Eu falei assim, tá bom, se for de Deus, vai surgir alguma oportunidade, ele vai abrir o caminho, ele vai me dar alguma oportunidade pra fazer. Uhum. Que eu não vou sair, agora eu vou sair para seguir os meus sonhos, igual uma louca, desesperada. Porque eu tinha, né, uma maturidade um pouco, assim. Não muita, mas assim, eu não era louca. Então, na minha cabeça, eu tinha assim, se Deus quer que eu faça, ele vai ter que me dar a oportunidade. E aí surgiram várias oportunidades. Então, eu fui orando pra saber o que era de Deus, o que não era, e saí da comunidade de vida. Olha só. E fui pra comunidade de aliança para poder estudar, para poder fazer essas outras coisas que Deus tinha me pedido. E aí, quando eu saí, eu me descobri, assim, como comunidade de aliança. Eu falei, meu Deus. Aí foi aquele negócio que eu falei de se sentir completa, sabe? Uhum. Não que eu não me sentia completa na comunidade de vida. É que nesse tempo que eu estava vivendo, eu já não estava mais me sentindo completa. Uhum. Parece que Deus, ele estava me pedindo uma coisa A nova. mais. Entendeu? Então, assim, quando eu saí, eu senti algo diferente. Então, eu senti que, tipo, é isso que Deus queria pra mim. Maiara, comunidade, aliança, doando pra missão o meu tempo que me é disponível, sendo que o meu tempo disponível sou eu que faço. Então, tipo assim, eu fazia, assim, era quase 90% do meu tempo era pra missão. Sim. Eu fiquei com 10% pra missão, mas Uhum. foi uma fase, assim, muito legal que eu vivi. E foi difícil a decisão de falar assim, vou sair de fato. Foi difícil. Imagino. Foi difícil, porque Muitos anos, foram né? muitos anos. Não, e você principalmente era cara, né, da... Sim. Uhum. Foram Pode muitos anos, assim, muitos anos. Então foi bem difícil, eu chorei. Eu continuei morando perto da comunidade ainda. Tipo Isso assim, ajudou. eu saí sem sair. Eu saí, mas vou ficar aqui. Eu saí, eu não Saiu fiquei- parcelado. Saiu, mas ficou ali um tempinho. saí em ainda. parcelas. Eu fiquei lá um tempo. Antes de eu ainda fazer aquilo que Deus estava me pedindo pra fazer, eu ainda fiquei lá ainda um tempo. Uhum. E nesse tempo você era vida, não? Eu era vida. Eu saí da comunidade de vida, acho que ela já tinha saído há uns 2 anos, mais ou menos, né? Acho que já. Acho que eu saí mesmo porque eu senti que não era mais o tempo de eu estar ali naquela realidade de vida, Uhum. sabe? Eu queria também algo a mais, assim, tinha os meus sonhos, mas não foi nem por isso que eu saí. Foi porque eu já não sentia que eu fazia parte daquilo ali, sabe? Daquela realidade de vida, daquela realidade comunitária. Claro, a gente vive uma realidade comunitária e a gente Uhum. faz parte disso, porque a gente é comunidade, então a gente sente falta. Eu Inclusive, sinto muita saudade. a gente sente Faz, né? muita falta Uhum. do tempo de comunidade de vida, porque a gente era 24 horas por dia, tinha vida comunitária. Tá perto de gente que é a mesma coisa, é Isso. maravilhoso, né? Sim. Cara, e assim, pra quem é de comunidade, pra quem é chamado a uma vida comunitária, Porque é isso muito faz chamado. muita falta. Uhum. É muito chamado específico.
Por exemplo, hoje, eu já não me enxergo mais ficando com um monte de gente 24 horas por dia. Morando numa casa Entendeu? com várias Eu já pessoas. penso assim, nossa, como que eu conseguia antes? Tipo assim, sabe? Porque é uma coisa muito, é algo muito específico. Eu É acho um chamado muito específico. A gente amadurece, a cabeça muda, né? É tão interessante porque você falar... Você entrou com 16 anos. Sim. Aí você vê que pro jovem, pra qualquer um, essa ideia é muito legal. Muito. É. Viver com um monte de Sim. jovem. Nossa, cara. O que você quer quando você é jovem, né? Cara, Vai quer dormir lá tacar em casa, amarelo. meus amigos, né? Você fala. Aham. Eu tenho essa realidade agora e a minha mãe não pode falar nada. Olha só que maravilha. Porque se tiver um adulto ali no meio da situação, vamos colocar assim, mais corriqueira, né? Cala a boca, vamos fazer silêncio pra dormir. É. A molecada não quer estar junto, porque é uma alegria mesmo, né? A vida Uhum. fraterna ali, porque eu também experimentei isso. Gente, e Em assim, um período, então, foram os melhores anos da minha vida. muito Nem imagino. E eu falo, né? Porque a idade atrai mesmo a isso. Aham. E a Uhum. percepção com o passar do tempo, você vai notando de fato o que Deus quer. Sim. Sim. Eu entrei com 18 anos na comunidade de vida. Cara, eu saí com 22. Eu saí com uns 22 anos. Eu Uhum. saí outra pessoa. Eu entrei um Amadurece, Vinícius. né? Eu saí outro Vinícius. Sai com uma bagagem grande, né? Eu acho que te prepara pra muita coisa na vida. Eu acho que se eu tivesse vivido aqui fora o tempo que eu vivi lá, se eu não tivesse entrado pra comunidade de vida, eu não teria me Nossa, se tornado não tivesse quem entrado eu pra sou. comunidade de vida, eu tava agarrada com 5 filhos já. Lá na favela que eu morava. A gente experimentou, eu experimentei menos, né? Fiz escola e ele experimentou um tempo maior. Ele aprendeu grandes coisas lá. Uma delas, por exemplo, é pilotar caminhão. Nossa. Meu Deus. Proporciona, né? Nas experiências, nas necessidades da comunidade, porque lá você tem que fazer tudo. Isso é uma maravilha também. Dentro da comunidade você vai achar uma pessoa que faz qualquer coisa. Quebrou um Uhum. cano, tem um cara que Tem resolve. alguém que mesmo. consegue. Qualquer coisa. Então, assim, é uma maravilha. Você falou que viveu os melhores anos da sua vida, né? Sim. Que é assim que você consegue identificar. Eu aprendi a rezar. Eu aprendi, assim, sobre o que é ter sede de Deus, sabe? Porque antes, a minha mãe sempre foi da igreja. Eu sempre ia com ela em tudo. Mas esse outro lado, onde, assim, ó, o lado de eu posso desejar a Deus. Eu não tinha, pra mim era assim, ó, reza e só, entendeu? Eu não podia falar com Deus abertamente. Quando eu experimentei o falar com Deus, igual eu tô falando com você, nossa, assim, a minha vida se transformou. Acho que é Vai pra intimidade, outro né? patamar. E desenvolve aí foi quando eu vivi isso, que não sei, assim, ó, Deus, ele derramou muita coisa, assim, na minha vida, sabe? Deus, ele fez muita coisa na minha vida. E uma das coisas que eu aprendi a fazer dentro da comunidade de vida foi compor. Porque até então, eu tinha... pra falar que eu não compunha, assim. Quando eu era criança, eu compus uma música no chuveiro, besta. Canta E... um pedacinho da música que você comprou. Não, Daria tudo não pra vou... mim. Ia ser legal. Ó, no final você vai ter que cantar um pedacinho. Então, assim, eu até... Sabe quando você... Tipo assim, eu acho que Deus, ele já tinha isso. Ele já queria isso pra mim. Mas quando eu fui pra comunidade de vida, que eu me abri a isso, que eu descobri esse outro lado, que eu descobri a sede de Deus, que eu descobri que eu posso falar com Deus, que eu entrei, assim, dentro desse mistério, dessa vida, assim... Sei lá, minha mente, ela abriu pra compor. Pra falar sobre o que eu tava experimentando. Tanto que tem uma música que se chama Fogo Abrasador, da Colo de Deus, que eu tava lavando a louça, e lavando a louça, eu me sentindo completa ali, feliz com a vida comunitária. Os meninos estavam na capela, porque assim, os meninos iam pra capela e começavam a tocar nada, porque músico gosta de sentar e tocar nada. Eles ficam lá, né, e faz um monte de arranjo. Quem tá falando é músico, né? Então... Não, eles sentam lá e gostam de ficar tocando, entendeu? Pra treinar, pra criar melodia, pra criatividade deles. Eles ficam lá tocando. Daí eu tava na cozinha e eles estavam na capela. E ele, na época, tinha uma caixa de som. Eles ligavam a caixa de som e ficavam tocando. Aí, tipo assim, dava pra ouvir o que eles estavam tocando. Eles estavam tocando e eu na cozinha, lavando a louça, vendo meu reflexo na água. Daí eu comecei a falar, nossa, Jesus. Meu Deus. Eu quero mergulhar na tua água. E aí eu comecei a cantar uma música. Daí, sabe quando você dá um estalo? Eu vou lá nos meninos. Daí eu cheguei nos meninos e falei, o que vocês estão tocando aí? Eles, nada não. Eu falei, não sabia que era nada. Nada não deu. Olha o que eu fiz. E aí comecei a cantar com o que eles estavam tocando. Que demais. Então, a vida comunitária me ensinou isso. Por isso que eu considero, assim, os melhores anos até hoje, né? É a Fogo Abrasador lá das antigas lá? Uhum, Cara, eu risi demais com essa música. sim, É sua a letra, a composição? sim. Meu Deus. Minha e o refrão é do Hugo.
E demais, Maravilha, cara. legal. Eu tava na palavra viva nesse tempo, né? Eu lembro que eu fui pra missão, tive uma crise de ansiedade arrebentando, e essa música me deu força. Você acredita, velho? Pois eu Mano, compus que ela Deus. lavando a Agradeço louça. ela agora. Muito Lavando a louça. obrigado. Ô, eu acho que A louça ficou suja, mas... A louça se ficou mais cumpriu bonita aí na pra sua ele. vida o que Santa Teresa de Ávila dizia, né? Que ela falava que encontrava Deus até no meio das panelas. Sim. Eu acho Mano, que que demais. agora sim fica mais claro o sentido do que ela quis né? dizer. É real. Muito Não real. é, não é uma coisa que falaram há muitos anos Sim. atrás. É uma coisa de alguns anos atrás que ela Nossa, que viveu. top, legal. Maravilha. Ah, então, ao todo, foram quantos anos lá? Comunidade de Nossa. vida. Comunidade de vida, acho que você ficou 9, né? Meu Deus. 9 anos. E, né? e pode isso, velho? 16 anos pra comunidade de vida? Hoje não pode Não, mais. né? Hoje Hoje não não pode. pode mais. É porque antigamente a comunidade era mais nova do que hoje, obviamente, né? Aham. Antigamente você era pegou mais no nova do início, que né? hoje. É questão Na de época tempo, que ele né? É, uma acho que coisa na assim. época que você Eu acho- entrou, a comunidade tinha 10 anos. sei lá. Tipo assim, não tinha ainda muitas Muito regras, não bem tinha novinha. muita coisa formulada. Então, assim, era tudo podia, só que não podia ao mesmo Entendi. tempo. Então, era livre, mas tinha as regras de acordo com necessidades da época também. Então, assim, não tinha... O estatuto ainda estava sendo escrito, aprovado, escrito. tudo, né? Então, assim, Acho que todo começo é assim, né? eu tava bem... Eu fui, tipo, como é que fala? Cobaia. E você, Vina, a experiência de vida lá na comunidade? Cara, me ensinou muita coisa de vida mesmo, sabe? De quanto a ser homem, quanto a ser gente, sabe? Eu, Vinícius, era filhinho de mamãe. Porque ele tem E que daí, fazer- quando eu fui visitar a mãe dele lá, eu falei, nossa, ele era filhinho de mamãe. E lá você tinha que fazer as coisas, Ele né? tem que Certo modo, tem que ele vai aprender. ser um menino bom, sabe aquele menino bonzinho? Que ninguém arruma briga. Sempre fui muito tranquilo, cara. Sempre fui muito tranquilo. Nunca tive. Não, o Vinícius tinha alguém pra botar a roupa dele, pra Não poder... tinha nada. Mas é filho único, Vini, não? Não, Levava comidinha pra ele no quarto. tenho 2 irmãs, mas tive uma irmã a vida toda e agora eu tive outra, Ah, recentemente. Mas acho que a comunidade de vida pra mim foi uma experiência mesmo. Acho que Deus me preparando pra aquilo que Ele queria me transformar depois, sabe? Eu acho que eu precisei viver aquele tempo, viver a vida comunitária, aprender com as pessoas, porque eu acho que isso é uma das maiores coisas na comunidade de vida. Você aprende com quem tá do seu lado 24 horas por dia. Eu tive grandes formadores dentro da comunidade de vida. Eu tive grandes amigos, tenho grandes amigos. Nossa, eu acho que viveram isso é comigo. lindo dentro da comunidade. Tipo assim, às vezes você não tá bem e, sei lá, tem uma outra pessoa que já passou por aquilo que você passou pra poder falar Sim. com você, entendeu? Nossa, Tem mais a liberdade de É uma falar. troca de Sim. experiências, né, Ah, cara? É é. uma troca de vida, assim. lindo Pessoas que estavam, por exemplo, a Mayara tá na comunidade desde 2011. E eu chego lá em 2017 e eu olho pra ela vivendo aquilo e eu falo, não, é desse jeito que eu tenho que viver isso, porque é assim que o carisma ensina a viver, é assim que o carisma molda. Até Então, as brigas eu eram imito, legais. sim. Então eu imito a Mayara e vou aprendendo, sabe? Imitando. A gente aprende isso, né? Que pra algo se tornar, tipo, pra gente reproduzir algo nosso, a gente primeiro imita Sim. alguém. Sempre. A gente sempre imita alguém. Então, com uma música. Nossa, eu quero aquele músico de referência. Eu vou imitar aquele músico. Um dia eu vou fazer algo meu. Mas primeiro eu vou estar imitando ele. Eu vou estar Sim. imitando os melismas que ele faz. Eu vou estar imitando os gritos que ele dá. Eu vou estar imitando o que ele tá fazendo. Até dia eu você vou desenvolver fazer. sua identidade, suas características, você olha pra alguém primeiro. Sim. E na comunidade, acho que é a mesma coisa. Na vida é a mesma coisa, né? A gente olha pra alguém como referência e a gente fala, nossa, eu vou imitar essa pessoa. Né? É mais fácil a gente imitar uma pessoa do que a gente imitar alguém que, tipo, um santo que já morreu, alguém que já foi. Às vezes parece muito distante, né? Às vezes parece Sim. distante, mesmo não sendo, É. né? São pessoas como a gente, mas parece distante. Agora, uma pessoa que tá do nosso lado, que a gente vê virtude, que a gente vê algo bom dela, a gente consegue imitar mais fácil. E aí, com isso a gente vai aprendendo. Porque assim, até são as mesmas virtudes dos santos. Só que a gente, tipo assim, como é que eu posso explicar? É, na vida real. Pra achar que é possível imitar aquele santo, Alguém quando a tem que gente tá olha fazendo. alguém fazendo, eu gostei, eu quero aquela pessoa como referência. Mas a referência daquela pessoa, sei lá, é Santa Terezinha. Pois é. Então, querendo ou não, você tá. Só que pra você é muito mais fácil enxergar Santa Terezinha, entendeu? Em alguém, do que a própria Santa Terezinha. Não, até se você tivesse inserido na realidade de Santa Terezinha, eu acredito que você ia olhar pra ela e ia ter o mesmo pensamento ali. Vou Quem pensar conviveu, né? Quem conviveu com Quem Sim. conviveu, né? Sim. Vocês acabaram de falar a respeito da devoção mariana, deram uma aula aí, vocês nem perceberam. Que é exatamente isso, Pois é. né? Você se achega a quem tem um aspecto mais parecido com o seu. É claro que eu não tô querendo comparar a gente com a Virgem Maria, mas se for Mas- pra comparar entre a Virgem Maria e Não, entre sim. Deus, né? Sim. entendeu? Foi bem isso que vocês colocaram aí agora. Sim. Será que se eu ficar olhando pra você, aprender a cantar?
Eu acho que... Será? Vou ficar aqui. Será? Eu vou ficar olhando. É uma coisa que eu queria perguntar pra você. Não seria virtude, seria um milagre. Tem uma pessoa que não sabe cantar absolutamente nada. Nada. Ela consegue, com esforço, aprender? Ou, tipo assim, se não tiver nem um pouquinho de dom... E quando ele fala aprender, não é pra cantar em grandes lugares, não, só pra desenvolver Pode ali. aprender. Todo sim. mundo pode Todo mundo aprender pode a cantar. aprender. Vamos comemorar então. Mas é verdade, os fonoaudiólogos dizem, né, que todo mundo pode aprender a cantar. É só ter aula, tipo... Só tem um tipo de Técnica. pessoa que não pode aprender. É. Quem? O No mudo? mudo. Não. Já é dois. Que pesado. Perdeu a piada. Que pesado. Acho que chama-se Tone Deficit. Eu não sei. Eu achei que ele ia zoar, É um mas é negócio verdade. sério. Não, é algo não, sério, é sério. é algo Achei que sério. ele ia zoar. É sério, Tom é uma Deficit. pessoa que ela não consegue de jeito, nenhum acertar o tom. É mesmo? Ela não consegue. Isso Essa pessoa é uma parada não- neural, será? Deve ser, não, né? Não Ai, sei. Eu acho que isso é mais comum do que a gente pensa, viu? Então, acho que tem muita gente que. Muita gente que é esse tom déficit aí que a Mayara inventou Inclusive agora. cantando na igreja, viu? Olha só. Vai entregar. E ninguém tem coragem de falar pra pessoa. Aleluia! Ninguém Só- tem coragem de falar Só pra ficamos pessoa. né? olhando pra cara do outro. Ninguém... Ninguém falou nada. Cara, porque eu tenho muita vontade de aprender a tocar, mas não pra tocar publicamente, pra rezar em casa com os meus filhos, cara. Cara, é muito Cara, mas gostoso. é muito bom. Você pode aprender a tocar. Eu tô achando muito Cantar, legal. talvez, se você for tom déficit, você Você não pode. consegue, É. cara. Talvez se você não consiga cantar, a gente não pode, mas Me tocar, cura assim, se eu for já. tocar é uma questão já de mão. Cura, Senhor, né? cura agora. Oh, Deus. É pra tocar, porque eu não vou ficar só tocando também, né? Vai ter que sair alguma coisa. Ah, porque você só não quer tocar. É porque É. você tem que cantar pra poder tocar junto. É, cara. Não, vai ficar tocando, o filho Pra dele vai ficar quem, ouvindo né? ele tocar. É. Quer cantar alguma coisa pra Eu imagino os filhos de vocês, cara. Os Cara, caras bandar em casa. Nossa. Meu Deus do céu. Vai. Eu já sonho, A criança vai eu já nascer já sonho a no- Mayara na grávida glória. e eu cantando assim. Eu quero ser vizinho, Vai. cara. Influencia, viu? Nossa, Legal. Vai eu mesmo. sonho muito com isso. Aí, falar em música, Mayara tá com um projeto novíssimo, Sim. né? Sim, solo. Incrível, Projeto inclusive. solo. Eu vi lá, pelo que eu pesquisei, não, como é que tava escrito? Era tipo uma notícia da... A Mayara O lado Marques pop, alguma lança coisa seu assim. primeiro single solo humano. Olha só. Revelando o lado pop da artista. É, Eu falei, gente. Uau, Eu falei, gente. Que coisa mais, o né? que vai sair? Eu fiquei pensando, e aí? Conta pra gente o que é isso aí. Então, eu tive uma fase, né, na minha vida onde eu me descobri. Logo depois que eu saí da comunidade de vida, que a gente tava conversando, né? Que eu sentia que Deus, ele tinha planos pra mim, sonhos. Eu pedi pra ele me mostrar pra ele. Então, se Deus queria, eu pedi pra ele me dar as oportunidades de realizar tudo que ele queria. E eu fui louca, saí da comunidade de vida, né? E continuei perto da comunidade, mas eu saí da comunidade de vida e tive minha própria casa. E aí, na minha própria casa, eu tive meu próprio quarto. Quando você saiu pensando assim, meu, como é que eu vou me sustentar agora? Sim, sim. Tipo, a gente foi o primeiro Sim, medo, né? Foi. Mas Daí, você saiu com trampo já? não, então a comunidade tava contratando pra agência. Ah, Da comunidade falou assim, Mai, pra você não ficar longe Uma da agência gente. da comunidade. Sim, que era, não sei se ainda é o mesmo nome, Não, era coworking. na época. Coworking. Agência de comunidade. Sim, De publicidade. Isso, era Sim. uma agência que cuidava das e eu mídias sociais. editava e vídeo. tal. Eu sabia editar vídeo. Então, assim, foi uma ajuda da comunidade comigo. Entendi. Pra eu não precisar ficar cuidado. longe da... Exatamente, pra eu não Uhum. precisar ficar longe da Teve um comunidade. DVD da comunidade que você editou os vídeos. né? Sim, gente. Acho que o Esdras, né? Esdras, todos os vídeos Vamos fui eu que conferir, editei. vamos conferir. Ah, Todos os Confira, vídeos fui confira. eu que editei, gente. Massa vai dar Conferir. nota. Massa vai dar nota. Os vídeos foi eu que editei. Então, daí nessa fase de sair da comunidade e tudo mais, as meninas que foram morar comigo falaram assim, não, mas agora a gente precisa ter cada uma seu quarto. Ah, então você foi morar com... Sim, fui dividir Dividiu casa. a casa. Cada uma precisa ter o seu quarto. Por isso que ela falou que ela Porque- saiu, mas não saiu muito Entendi, bem. entendi. Eu saí, mas não tava assim, quase não veio. Isso ainda lá em Jandaia. Já lá em Jandé do Sul. Ah. Daí cada uma ficou com um quarto. Eu fiquei, era a primeira vez na minha vida inteira que eu tinha o meu quarto. Eu fiquei, meu Deus. Primeiro eu fiquei me sentindo. Depois eu queria decorar meu quarto, botar um monte de coisa e tal. E aí depois eu descobri vários problemas psicológicos que eu tinha. E eu não tinha descoberto antes, porque a vida inteira, desde quando eu era criança, eu vivia cercada por um monte de gente. Uhum. E aí, quando eu fiquei sozinha pela primeira vez, eu descobri que eu era toda cagada. Que eu tinha vários problemas, que eu tinha síndrome do pânico, crise de ansiedade, medo do escuro. Eu tava aqui, daí eu achava que tinha alguém atrás de mim. Era louco. Eu ficava paralisada,
Ficava paralisada. E eu descobri ali. Daí eu fiz atendimento psicológico, daí ela me falou exatamente isso. Ela falou, Mai, como que você ia descobrir o que o teu problema com o teu pai dentro da tua casa gerou de consequência em você, sendo que você nunca teve a oportunidade de você se conhecer, você sozinha. Você vê que tudo vai Entendeu? se encaixando, né? Daí eu fiquei, meu Deus, é verdade. E aí, nesse tempo, foi quando eu descobri um monte de coisa sobre mim. Foi quando eu comecei a compor, né, essas músicas desse álbum. Entendeu? É porque eu olhei a letra do Humano. Humano. Eu falei, aí eu vi o post e falei, tem uma ligação aí. Sim. Na letra tá muito expresso ali, de alguma Sim. forma. E o nome do álbum é Aurora. Porque a aurora quer dizer o primeiro feixe de luz, assim. Tipo assim, antes do sol nascer, vem um brilho Uhum. na manhã. Pra avisar que o sol tá chegando. Porque antes do sol chegar, primeiro ele ilumina o que tá em volta, né? E aí esse álbum se chama Aurora porque durante todo esse tempo eu tava esperando amanhecer pra mim. Profundo. Tipo, eu tô vivendo uma fase escura, mas vai chegar a esperança de que o sol vai vir, entendeu? Uhum. Então eu não tava nem esperando exatamente o sol chegar, porque se eu visse um brilho de luz pra mim, o sol já tá vindo. Vai amanhecer, entendeu? Forte, hein, mano? Então o projeto se chama Aurora, inclusive tem até um outro projeto evangélico que se chama Aurora também, mas eu falei, não, me interessa. Você achou depois? Depois. Eu descobri depois. Depois que ela já tinha escolhido Depois que eu já tinha escolhido o nome, já tinha tava mandado tudo pronto. pro Spotify, tudo. Mano. Eu vi o projeto dela, falei, gente, E não dá BO? mesmo nome. Não. Ah, se fosse outro Se projeto fosse letra católico, de né, talvez ia música, dar se confusão fosse- ali. Isso. E também, assim, comparado, eu e ela comparado a ela, né, gente? Ah, Uma coisa tem- então, assim, bem- Quando a gente foi Bem comentar o longe, podcast assim. também, a gente achou, né, os nomes, mas nós não é nada, você vai colocar um nome agora com alguém que já tá, lascou pro nosso lado. E também, o significado do projeto dela é outro. Uhum. É mais no sentido de amizade, de parceria. O meu não, o meu é a Aurora no sentido de Aurora mesmo. Uhum. No sentido de vai amanhecer, sabe? A Aurora quer dizer o primeiro E todas as letras do álbum você compôs nessa ocasião fase. aí. Sim, nessa fase. Daí eu tava em Jandaia, daí eu fui pra São Paulo, daí algumas coisas eu compus em São Paulo, porque daí quando eu fui pra São Paulo, teve a pandemia. Sim. Na pandemia foi mais, assim, mais Punk coisa ainda. ainda que eu descobri E é sobre mais mim. solidão ainda, né? Porque Entendeu? E aí, tipo assim, eu me vi sem nada, sem missão, porque eu não tava tendo missão. Entendi. Era da onde vinha o meu sustento, gente. E eu fiquei, meu Deus, e aí surgiu música aí também. Então, assim, todas as músicas, elas não são depressivas, Uhum. não são totalmente depressivas, mas elas falam sobre eu me conheci, eu tentei desistir, tô indo embora, voltei, descobri a alegria de ser de Deus, quase fui, tentei me matar, entendeu? mas Eu acho tentei que me matar, gente, dá pra acreditar nisso? Meu Deus. Então, pra época eu acho que vai ser um... Meu Deus. Pra juventude mesmo aí, é um pra momento galera... oportuno, porque Sim. assim, a galera, a juventude, que é quem vocês tocam com o ministério de vocês, com a vida de vocês, escuta, por exemplo, a Maiara falando um negócio desse, fala, cara, a Maiara, eu tô com a Ela Maiara. tem isso, né? Porque a gente olha e fala assim, não, Sim. Nunca, jamais. nunca. É intocável no que diz respeito a... Não, ela é muito de Deus. Quem Isso é muito mas de Deus isso é não uma passa coisa por que- essas coisas. Mas isso é uma As coisa pessoas que as falavam redes isso pra mim. sociais acabam Exatamente. mostrando, né? Pessoas que, tipo, botam uma vida na internet perfeita e quando você vai ver em casa tá tudo, tipo, tudo Ou tudo então, ruim, tudo cagado. ou então assim, você tá passando por isso porque é falta de Deus. Escuta-se muito isso, né? Uhum. Sim. E, gente, não tem nada a ver com problema psicológico, não tem nada a ver Uhum. com falta psicológico. de Deus. É problema psicológico. É uma doença, né? Quando eu tinha as minhas crises, eu falava assim, Deus, podia me mandar um câncer, né? Porque um câncer eu tocava, eu sabia o que era. Porque quando eu falava que tava sentindo, ninguém entendia. Sim, Uhum. Eu ficava nesse comigo desespero. também. Era muito estranho. Comigo também. E quando eu descobri que o que eu tava tendo era crise de ansiedade, porque eu fui no médico, gente, eu achei que eu tava com um problema no coração, porque eu ficava sem respirar, Isso é perdia. comum, né? Povo... Sim. E aí eu fiquei desse jeito, eu fui no médico, daí ele fez um exame lá que bota a escuta. Cardiograma. Isso, aí botou atrás. Respira fundo, não sei o quê. Aí no final, olha, Mai, você não tem nada. O que você tá tendo é sintoma de crise de ansiedade. E eu, a vida inteira, dizia que crise de Não ansiedade... tem nada no coração, né? Eu dizia que crise de ansiedade não era doença, era Olha só. frescura. Eu falava isso, eu Mas juro sabe o pra que que vocês. é também? Eu penso assim, às vezes você, sei lá, tô pra ir no podcast. Tô ansioso pra que chegue logo. E as pessoas acham que é a mesma coisa. Tipo, A mesma Não é a ansiedade. mesma coisa. Não é esse tipo Não de é a ansiedade, mesma, não né? é essa ansiedade de, putz, tem um projeto, isso é tem uma algo pra ansiedade fazer e boa. tô, caraca. Isso é uma Ou ansiedade até- boa, que vai e passa. tipo, rápido. É. Ou até pra coisa ruim mesmo. Nossa, tô com um problema pra resolver, Isso. estou ansioso por causa de... Não é essa, Tem não é uma a mesma prova pra ansiedade. fazer e tal. Não é a isso. mesma né? ansiedade. A É galera diferente.
Quando eu falo, eu sou muito ansiosa, tenho crise de ansiedade, as pessoas falam, eu também. Não Falei, quero. Pra que falar com tanta felicidade? Ó, até hoje eu tenho dificuldade de falar que é ansiedade mesmo. Eu só falei porque me falaram que era. Mas eu tinha, não sei se ia acontecer isso com você, eu tinha uma parada com assimetria, que as coisas tinham que estar dentro daquele espectro que eu achava que tinha que ser. Entendeu? Uhum. Tem que ser assim. Então eu formei um mundo ideal na minha cabeça. E quando saía um pouquinho, eu ficava louco. Eu não tive isso. Mas, o que eu tinha, que acho que pode até parecer um pouco com isso. Eu tinha, além dessa questão da respiração, eu comia demais, mas assim, demais mesmo, e eu tinha que limpar. Eu tinha que limpar alguma coisa. Então, às vezes, era 3 horas da manhã, eu tava faxinando a casa 3 horas da manhã. E eu tinha que limpar, entendeu? Uhum. E tinha que limpar, tipo assim, limpar mesmo. Não limpar de vou deixar as coisas organizadas, porque hoje, antes de eu dormir, eu deixo tudo organizado e vou dormir. Não, vou limpar, lavar banheiro, lavar chão, lavar, entendeu? Puxar a água. Às O vezes Vinícius ela já ainda tem viu. umas recaídas. O Vinícius já viu, assim, Não, a gente amor, tem que tomar vamos, e eu cuidado. preciso terminar. Às vezes ela tem umas recaídas. Eu entrei na vida dela pra curar isso. Porque eu sou a pessoa que assim, ó. Bravo. Não, eu gosto de tudo limpo. Eu gosto da casa limpa. Mas, cara, 3 horas da manhã, tá uma louça suja, a cozinha suja, porque a gente fez, sei lá, um hambúrguer em Vamos casa. dormir, meu irmão. Vamos dormir. Não, a Mayra, sabão, detergente, esfrega. Cara, vamos dormir. E eu Não, fazia tudo, botava até esfrega. roupa pra lavar. Mas tem algum mecanismo que você utiliza quando vê que tá brotando de novo? Ou até mesmo com o Vini pode ajudar de algum modo pra tentar conter Então, aquilo? Sim, hoje eu faço acompanhamento psicológico, né? E, na verdade, faz um tempo que eu não faço. Porque eu casei, tudo ficou uma bagunça depois que eu casei. Mas eu fazia acompanhamento psicológico. E, tipo assim, minha psicóloga falava bem assim, ó. Mayara, se você sabe que tudo que... Se você sabe que esse é o seu escape, né? Que é isso que você faz, o que você vai fazer? Você vai fazer o contrário disso. Então, percebeu que tá comendo por causa de ansiedade, não come. Só que, assim, ó, é fácil Dentro da falar realidade, isso. né? É difícil Mas fazer. na hora você tá tipo assim, cara, preciso. Mas eu acho que tem coisas que dá pra fazer, outros escapes. Por exemplo, você não precisa comer, tá com ansiedade e começa a comer. Ela arrumou uma coisa muito boa, que tá ajudando muito ela. Tem isso também. A Mayara é muito artista, então a Mayara Uhum. desenha, a Mayara pinta. E ela começou a pintar aquarela, sabe? Então, E aí isso me ela fez comprou bem. tudo e tal, tá Virou tudo lá. terapêutico mesmo. Exatamente. Às vezes ela fica lá, tipo, faz as coisas que tem que fazer, chega tarde, ela senta na mesinha, começa a pintar, fica pintando até Deus falar, para. Nossa. E é Coisa muito boa. terapêutico. E coloca uma música. É. Mas daqui E a pouco eu tô realmente é terapêutico, chorando. porque um dia ela Daqui a falou... pouco sai uma música nova. Um dia ela falou, Isso amor, é bom. pinta isso aqui. Eu fui pintar, cara, é muito terapêutico ficar É, né? pintando. Eu não sei Sim, é pintar, maravilhoso. ficou uma bosta o negócio que eu fiz. mas é muito terapêutico, cara. Eu olhei, ficou lindo, amor. Ele desenvolveu ansiedade quando viu o resultado do trabalho dele. Eu olhei assim, amor, tá lindo. Sim, cara. Mas da hora. aí encontrando, hoje eu vivo encontrando coisas, meios pra não cair nessa, entendeu? Ou às vezes até quando eu tô percebendo que eu tô comendo demais, não, calma, eu consigo. E começo a falar, eu consigo, eu não vou comer. Tipo aquele negócio, não é nem pensamento positivo, sabe? Mas é eu convencendo a mim mesma de que eu posso. Então eu fico, eu consigo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Quando eu percebo que eu tô muito estressada, que eu já vou ficar igual quando eu tava com crise de ansiedade, que eu ia quando você tá faltando ar, não sei se você já teve isso, de faltar ar. Parece que você fica tentando até o ar ficar completo. Quando eu começava a fazer assim, eu já parava e falava, não, tudo bem. E eu ficava, não vou puxar o ar, não vou puxar o ar, não vou puxar o ar. Ficava desse jeito. Aí depois eu voltava e fazia de novo, entendeu? Às vezes eu tava no metrô. E acontecia isso no metrô. Lugar público. E eu ficava, não precisa, tá tudo bem, tá tudo bem. Nossa, é uma briga interior, né? E a síndrome do pânico era o quê? O medo de morrer? Constante? Não. Síndrome do pânico era eu achava que tinha alguém me seguindo. Eu achava que tinha alguém na casa. Uma vez o Vinícius me ligou. Gente, assim, ó, é uma coisa assim que eu não desejo pra ninguém passar. Eu não sei, porque eu acho que pra cada um deve ser diferente, né? O que passa. Eu conheci um amigo que ele tinha certeza absoluta que ele ia morrer. Aí passava uns segundos, ele não morreu, vai ser no próximo. Eu acho que pra cada um é diferente, mas comigo era assim, ó. Eu tava morando numa casa de favor, porque
Eu perdi minha casa, porque eu não tinha mais dinheiro pra pagar aluguel por causa da pandemia, assim, ó, minha vida ficou uma bagunça. Uhum. Daí eu fui morar em outra casa de uma pessoa, de um amigo, muito enorme. E ele me deixou morar nessa casa porque ele não tava lá, Uhum. nessa casa, entendeu? Isso aqui já é em São Paulo. Já em São Paulo. E aí eu tava morando com a minha irmã, só que eram 2 pessoas numa casa gigantesca. Mas eu falei, tá bom. E na hora eu nem pensei que isso fosse me trazer problema nenhum. E eu tava num quarto e como era de boa, ela tava no outro quarto, né? E assim, ó, às vezes eu dentro do quarto eu ficava escutando como se fosse gente andando pela casa. E não tinha ninguém, gente, não tinha ninguém. Uhum. Mas eu ouvia. Eu ouvia. Aí uma vez o Vinícius me ligou. Lembra, mano? Você me ligou? De chamada de vídeo, sei lá. E ele me perguntou, o que que você tem? Eu falei, tem alguém aqui. E eu fiquei paralisada, eu não conseguia me mexer. Dele, amor, levanta, abre a porta e vai ver se tem alguém lá. Eu falei, não, porque tem alguém lá. Eu vi, eu escutei, tá atrás da porta. E eu ficava assim, ó, paralisada. Então eu sempre Caramba. achava que tinha alguém lá. Teve uma vez, isso em Jandaia do Sul, foi a primeira crise de pânico que eu tive. Uhum. Eu tava em Jandaia do Sul, daí eu tava no quarto, daí eu escutei alguém andando. Daí eu falei, Camila, é você? Que era uma menina que morava comigo. Daí não respondeu nada. E, gente, eu juro pra vocês, eu escutei como se fosse uma pessoa assim, ó, andando mesmo. E ninguém respondeu, e eu escutei de novo. E aí, dessa vez, correndo a escada. Daí eu já paralisei. Na hora que eu pergunto e ninguém me responde, ou sei lá, depois de um tempo eu nem perguntava mais nada, eu só ficava paralisada. Eu já sentei e fiquei paralisada. E eu tava com o celular na mão, eu comecei a ligar pra todo mundo, desesperada. E o barulho de porta, e porta batendo. E ninguém, nada. Daí daqui a pouco chegou 3 pessoas. Chegou o Hugo, a Camila e o meu outro namorado na época, que eu namorava outra pessoa, né? Eu não estava com o Vinícius, eu estava com outro namorado. Chegaram e assim, eu Já ouvi falei... falar, se eu tivesse lá, eu tinha resolvido o problema. Eles Batia entraram... na mesa. Eles entraram no quarto assim, olharam o que foi. Daí eu comecei a chorar, tem gente aqui. Eles falaram, pode ser, porque o portão tava aberto. Daí eu falei, não, então entrou alguém aqui. Não sei o que, não sei o que. Daí eles foram ver, tipo, a rua deserta, não tinha ninguém. Daí, nesse dia, todos eles me olhando assim, ó. Daí eu falei, gente, para de me olhar como se eu fosse louca. Aham. Porque eles estavam me olhando, tipo, E sabe? Você nunca sentiu vergonha de falar isso? Porque às vezes eu tinha. Senti. Agora eu entendi o que é. Sentia muita vergonha. Nesse dia eu fiquei com vergonha, porque eu sabia que eles iam. E aí, nesse dia, foi que o Hugo falou pra mim, ó, minha filha, não tem ninguém aqui. Não tinha ninguém, não tem como alguém ter entrado aqui. Eu falei, mas você mesmo falou que o portão tava aberto. Tá, mas quem que vai entrar aqui? Ainda mais em Jandaia do Sul, que é, tipo, de boa, assim. Em fazer acompanhamento. Aí, nesse dia, eu fui pra capela, fiquei chorando na capela. Ai, ai. Então, é bom que você saiba, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Sim. Sim. Então, eu olhava pra ele assim, pro meu irmão, que tem essa parada do co-ansioso, né? A pessoa que tá do lado. E eu, Ansioso. eu me apoiava muito nele pra resolver as minhas crises desde quando criança, né? Um cara desse não vai ficar com essas paradas que eu tô na cabeça. Você vê um cara tranquilo igual o outro, acho que o temperamento dele deve ser parecido dos dois. O Vinícius né? é tranquilo. Um cara desse nunca vai passar por umas crises dessas. Que se passar também ninguém fica sabendo, porque não fala. Não, mas eu já Tipo isso. passei também, cara. Aí É? tá vendo? ó? Eu já passei também. Eu já pensei que ia morrer, liguei pra ambulância. Fiquei falando com a mulher da ambulância, assim, no telefone, porque meu lado todo paralisou, dormente, assim. Eu falei, tô tendo infarto. Fiquei esperando morrer. Sério mesmo, liguei pra ambulância, aí a mulher ficou falando, faz isso, faz não sei o quê. Aí ficou me tranquilizando, assim, até a hora que parou, assim. Mas eu já tive também. Mas Isso é aí, crise de fato, pânico, aconteceu né? alguma coisa, então, né? Não aconteceu. Não, era só... Era crise. Ela Psicológico. falou comigo no telefone, ela falou, não, você não tá tendo nada, isso não são sintomas, isso é crise de pânico. Meu Deus Tal. do céu, mano. Eu só vi o Vinícius ter uma vez crise de ansiedade. Mas aí, tipo assim, foi porque... Eu nem lembro o que tinha acontecido. Acho que foi por causa do casamento, que a gente não tinha dinheiro pra pagar o buffet. Ai, gente, nosso casamento foi a prova Nossa, de Deus. Assim. enfim. Então eu sou pobre, passei por isso. Foi, e aí ele teve crise de ansiedade. E ele não percebeu. Só que eu vi ele ofegante o tempo inteiro. Ele ficava... Deu, amor, para de respirar assim. Você tá tendo crise de ansiedade? Uhum. E ele, não tô não. Falei, tá, assim. Só que você falou que o álbum, ele nasce nessa situação aí. E uma vez eu escutei um negócio que me ajuda muito. Até hoje. Por conta das crises, né? Hoje faz muito tempo que eu não tenho uma forte, assim. Eu percebo e eu lembro disso e, cara, de fato ajuda. Eu fico impressionado. E eu escutei isso do Ítalo Marcílio uma vez, acredita? Ele falou e fez muito sentido pra mim. Ele falou assim, ó, quando a gente tá num estado de tristeza ou preocupação muito profunda, né,
ou em outras situações da vida, né? Ainda mais para quem é cristão. Os 3 pilares da fé teologal que tenta ser atingido, Uhum. né? Então, a gente passa por diversas situações na vida, você recebe as virtudes teologais no seu batismo, fé, caridade e esperança, e as situações adversas tentam atingir esses 3 pilares. Quando você tá triste, depressivo, ansioso, o pilar que é atacado é o pilar da esperança. Porque você fala assim, ó, você tá ansioso, triste, você não deixa de fazer caridade. Às vezes você tá arrebentado, mas parece alguém ali em uma situação pior que a sua, você vai lá e ajuda, você se sensibiliza. Não é fé, porque às vezes você tá ruim, e quando você tá ruim, você reza mais. Não sei se você percebeu. Sim. Quando a gente se aproxima de Deus, você fala assim, o negócio é horrível, mas eu consigo tirar um fruto, eu tô mais perto de Deus, eu rezo mais. Talvez eu tava rezando pouco, não tava rezando nada, a parada aconteceu e agora eu corri pra Deus de novo. Então, tipo assim, não é fé. Não é falta de fé, na verdade, né? Não é um problema com fé. Agora é um problema com a esperança. Sim. Porque Verdade. ele fala assim, ó, se nessa situação você conseguir lembrar que existe uma eternidade, e lembrando que existe uma eternidade, o agora não é determinante, isso vai te ajudar muito. Eu tô nessa situação agora, mas Deus não me criou pra isso. Eu creio em Deus. Não faz sentido que Deus me criou pra sofrer desse jeito. Existe uma eternidade. E na eternidade, essas coisas não acontecem. Né? Okay, esperança. Eu espero algo que os meus olhos não conseguem ver ainda. Eu não vejo. É a aurora. Isso que eu lembrei. Né? Você vê, consciente ou não, a manifestação de coisas que te levem a ter esperança numa realidade que você ainda não consegue enxergar, te dá força pra permanecer. Sim. Né? E é interessante porque uma situação dessa pode te levar pro buraco, Sim. né? Sem dúvida, a gente sabe que pode. Mas as pessoas que não vão pro buraco, ela tem um upgrade, assim, do negócio. Sai mais forte. Ela né, tira ali um negócio. negócio daquilo, você consegue perceber qual é o maior fruto que você tira de todo esse sofrimento? Que eu passei. É. Porque você já falou aí, teve algo, tudo já é uma coisa muito grandiosa, diz respeito ao que todo mundo sabe que você faz bem e tudo, né? Então, acho que isso também já é um fruto, mas teve alguma coisa mais que você... Cara, eu nunca pensei nisso. Porque Eu nunca quando a gente pensar. pega o Viktor Franklin, né, que ele tava no campo de concentração e lá ele desenvolve a logoterapia. Num lugar totalmente de sofrimento. E lá dentro teve muitas pessoas que não enxergavam mais sentido em nada e ele enxergou nisso. Por isso que eu falo, né, às vezes você passa por esse vale tenebroso e o sentido da sua vida ele vem justamente nele. Nesse ponto, né, então... E uma coisa que eu aprendi, Mari e Vini, né, foi parar de pedir pra Deus a cura. Eu também. Não faz sentido. Eu percebi que isso estava se tornando um ídolo na minha vida, você acredita, cara? Pra mim, comigo também. Tipo, eu só vou ser aquilo que Deus me chamou pra ser se eu for curado. Então, eu tirei Deus da centralidade dele e coloquei esse problema como o foco da coisa. Virou uma condição, né? Virou uma condição, entendeu? Tipo assim, Deus, ele tá limitado a fazer o que ele quer fazer na minha vida se ele me curar. Porque quem manda aqui, quem tá no centro da parada toda é essa realidade. E também, quando a gente entende, né, que, tipo, Deus, ele permite tudo, então a gente entende que também aquilo que a gente tá passando de ruim também vem de Deus. Não vem de Deus, né, mas Deus, ele permite. Não é a vontade, mas é a Não permissão. é a vontade, mas é a permissão, entendeu? Porque a gente aprendeu muito com o Hugo isso, cara, durante a nossa vida toda, assim, de comunidade. Que quando a gente tá na bonança, quando a gente tá bem, assim, tá tudo bem, o nosso gráfico da nossa vida, ele tá assim. Quando a gente tá mal, quando as coisas ruins acontecem, o nosso gráfico da vida começa a subir, porque é no sofrimento que a gente é provado que a gente cresce. Então, para que a gente cresça, precisa sofrer. Para que, por exemplo, eu vi esses dias, cara, o negócio do joio e do trigo lá, né? Você já viu o joio e o trigo? A imagem do joio e do trigo? É a mesma coisa, é idêntico. É a mesma coisa. Só que para você diferenciar o joio do trigo, você tem que amassar o trigo. Quando você amassa o trigo, você vê a semente do trigo. O joio você amassa e não tem nada, tipo, é vazio. Mas o joio e o trigo é praticamente a mesma coisa, a diferença é que o trigo tem semente. Esteticamente, eles são iguais, né? Então, pra gente ver aquilo que Deus tem pra gente, né, aquilo que é a vontade de Deus, a gente precisa amassar mesmo assim e ver qual é o fruto dali, entendeu? A semente. É igual uma flor. Eu vi... Pra você sentir o perfume dela, você tem que amassar. Tem que amassar. E é importante Ela você vai liberar falar mais perfume. dessa analogia, porque eu também escutava esses dias, porque não se pode arrancar ali o joio na hora que tá nascendo. Sim. Porque ali, depois o trigo, que tem o fruto, ele vai se curvar. Isso que eu ia falar. E o que fica por cima vai ser passado a foice. Sim. Então até o tempo de maturação para você conseguir passar por aquilo ali vai gerar um fruto muito maior, né? Então, Sim. Quem tem fruto se curva diante da vontade de Deus, seja ela qual for. Mesmo que seja uma vontade permissiva, de permitir algo que
a gente não necessariamente esperava passar. Então você vê, um fruto muito notável é o álbum, né? A gente não tem noção de quantas pessoas vão ser atingidas por isso. E vocês, como casal de visibilidade, contando isso num podcast abertamente assim, vocês não têm noção do fator redentivo na vida de tanta gente, cara. Que vai começar a contar, né? Eu tenho certeza que esse álbum... Quando vocês escutarem as músicas, como vocês já sabem disso, que eu fiz ele nessa fase, vocês vão entender. O significado é outro, né? Pra quem vocês vão entender. A gente, assim, eu já falei muito, a Mayara às vezes ela tem umas crises, né? De tipo, não vai, eu acho que já passou. Já acho passou que meu tempo, não já tem que passou lançar o nada, tempo, tem não que vou ficar sem lançar. cantar, não quero mais cantar. Eu tenho essas crises de... não quero mais lançar essas músicas. Eu falei, cara, lança, porque eu acho que não, já passou dela, assim. Tipo, pra ela já não tá mais nessa fase, realmente. Não faz mais tanto sentido pra ela. Faz um tempo que eu não passou. tenho crise de ansiedade. Tipo assim, Sim, ainda mais Graças depois a que eu Deus. casei. Muita coisa mudou depois que eu casei. Outra graça muda. do casamento. Que a gente viu Não, realmente. pra mim assim. também ajudou muito, vocês não têm noção, cara. O casamento. Vocês têm noção que vocês casaram, né? Agora. Então, assim, O povo eu que tem escuto... crise agora vai casar. Gente, casa. A caça pro José Maria vai aumentar agora. Meu Deus do céu. O povo já é doido pra casar. Pois é. Agora pronto. Então, assim, eu escuto o álbum e eu me lembro de tudo quando eu escuto o álbum. Mas quando eu estava... Até antes... É porque já era pra ter saído esse álbum há um tempão, só que eu não tive dinheiro pra pagar. Eu demorei muito pra pagar. E foi, tipo, a primeira coisa que eu paguei alta na minha vida. É caro, né, Mayara? Foi caro. Acho que foi 9 mil reais. Eita, Por aí. E o menino ainda deixou eu pagar, tipo, Milhões vamos de ter, milhões de vezes. vezes. Então, eu demorei, tipo, o quê? 3 anos, acho. 2 anos. Foram 3 tipo, anos, pra né, pagar pra pagar esse quase. álbum, entendeu? Então, foi a primeira coisa que eu dei muito dinheiro por aquilo. Então, o tempo foi passando e teve um tempo que eu ouvia e eu tava vivendo aquilo. Ouvia vivendo. Aí, quando eu fui melhorando algumas coisas, eu ouvia, nossa, eu vivi. Então, tipo, eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu não tô vivendo mais isso. Será que vale a pena lançar isso? Eu não vivendo mais isso? Entendi. Só que aí a gente percebeu que, tipo assim, não tem a ver Não com é sobre, estou não vivendo é mais isso sobre ou não. ela, né, cara? A gente orou assim e Deus falou que esse álbum vai alcançar pessoas de uma forma diferente, assim, ó. Pessoas que precisam ouvir a mensagem do que ela viveu, do E que eu ela até passou. postei sobre isso. O que faz uma música atingir o coração das pessoas? É você tá vivendo exatamente aquilo que você tá cantando também. Mas você precisa ainda estar vivendo aquilo que você cantou? Não. Por quê? Porque não é você estar vivendo aquilo ou não hoje. Tipo assim, se você, quando você fez a música, você tava vivendo? Tava. Hoje você não tá mais. Você não lançou a música, você quer lançar hoje. Ah, mas hoje eu não tô vivendo mais. Mas quando você fez, você tava vivendo? Porque se você tava vivendo e você tem verdade naquela música, Deus vai tocar. O que toca, as pessoas é a verdade. É a verdade. Exatamente, é o quanto de é a verdade verdade. que tem naquela música. Não adianta se a gente Entendeu? parar. E a verdade é atemporal, né, cara? É atemporal. Pra mim, eu posso não estar mais vivendo só aquilo. Só tem uma verdade, cara. Só tem uma verdade. E eu posso não estar mais vivendo aquilo, mas você pode. Mas a verdade continua Exatamente. sendo a mesma. Uma vez a gente viu um cantor que ele é protestante, né? E ele falava isso, que ele tocava numa banda de rock. E ele falava, pra mim aquilo era a minha verdade. Eu Pode tocava... falar o nome do cara. Rodolfo Abrantes. A gente é muito fã do E Rodolfo. ele falava assim, nossa, eu tocava com intensidade porque era o que eu vivia. E eu movia multidões. Por uma coisa ruim. E falei, quando eu me converti foi 8 ou 80. Eu fui pra cima, tocando tanta verdade. E tinha preocupação também, né? Como é que eu vou viver, como é que eu vou... Mas é o que eu tô vivendo agora, é o que eu vou fazer. E o negócio deslanchou de um modo, né? Que nem ele mesmo esperava. E eu acho muito interessante o que vocês falaram, né? Que você comentou que a Mayara falou, né? Mas eu não... Passou o meu tempo. E olha que maravilhoso, que grandioso isso. Não sei se vocês conseguem perceber o poder dessa frase. Porque a gente, às vezes, traz uma verdade à tona e nem percebe. Porque, assim, tudo que você sai pela sua boca ganha vida. Não existia até o momento que você falou. Né? Não foi assim que Deus fez as coisas e nos fez a imagem e semelhança dele? Sim. Então, meu tempo passou. Talvez o tempo mesmo que a Mayara cantou, que pra você é o auge da tua carreira, era muito pra Mayara. O problema tá aí. Era muito Mayara ainda. Agora, nessa situação, como vocês estão falando, né? Não tô mais nessa situação, não tô mais vinculado ao momento que eu escrevi. Pois agora não tem mais vocês. Eu acho isso muito maior do que se fosse naquela época. Vai transbordar, ninguém escutar, né? Não tem mais, esse mesmo não tem mais nada a ver comigo, não. Eu tava vivendo lá.
Eu tô fazendo, porque Sim, não é mais... faz não totalmente é eu. sentido. Já Faz não, totalmente sou eu, sentido. já não. não é mais pra mim. Não já é, não vai cara. tocar em mim, vai tocar os outros. Sim. Que providencial, maravilhoso isso, cara. Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso, olha só. Bendito seja Deus. É tipo assim, Aleluia. eu só vou pregar em retiro querigmático enquanto... No tempo que eu acabei de me converter? Não. Não, Sim, faz sentido. sim. A E aí a música também, fica- a gente sabe que ela fica aí, né? Eu tava num... O autor morre e o negócio fica fazendo efeito ainda na vida de Isso muita é gente. legado. Escuta. Não fica o legado. Eu conheci um menino, né? Evangélico. Daí ele falou assim, e eu mostrei pra ele uma música do meu álbum, que não foi Humano, foi uma outra música lá. Daí ele falou, nossa, que música linda. E quando acabou a música, ele falou, caraca, que música linda. Daí ele olhou pra mim, menina. Eu falei, oi, você quer bombar? Mas bombar mesmo, de ficar famosa, estourar? Daí eu falei, acho que no fundo, se eu falar que eu não quero, eu Quem tô não sendo quer? hipócrita, me Quem tirando. não quer, né? Não, eu quero, sim, ser conhecida e tudo mais, porque eu quero que minha música, quanto mais pessoas ouvirem a minha música e o que tem nela, entendeu? Mais pessoas vão conhecer a Deus. E também tem o meu lado da vaidade também, que eu Sim. quero ser famosa. É bom Daí ser, ele ser falou, sincero. eu falei, não, é a verdade. Daí ele falou, então para de fazer música assim. Porque essa música você não vai ficar famosa. Aí eu falei, então já não quero. Olha só, só, cara. mano. Entendeu? Eu falei, então... Porque assim... Você me fez enxergar que eu não quero. Você me fez, Que entendeu? bom. Então, tipo assim, ó, eu quero, mas a custo do quê? De eu ter que fazer música pra isso? Não, então eu não quero. Entendi. A gente tá Entendeu? vivendo um tempo que tá muito assim, né? Porque Cara, que demais. tem tipo Entendeu? assim, às vezes a gente olha pra realidade de música na igreja e a gente fala, nossa, tem mais do mesmo, mais do mesmo. E aí, o que isso tá causando nas pessoas? Elas pararem, não, eu tenho que fazer uma música Eu tenho que fazer bomba, o eu tenho que worship, fazer um porque hit. tem que worship vai Tá na bombar. moda. Eu tenho que fazer um hit. Eu tenho que porque não. esse hit tem que estourar. Mas, cara, o que toca as pessoas é a verdade. As músicas Pode ser mais... worship, pode não ser worship. Se for worship e tiver verdade, vai tocar. Se for worship e não tiver verdade, não vai tocar. Exato. As músicas Mas mais... é worship, mas se não tiver verdade... Sim. Porque qual é o worship que toca? O que tem verdade. Uhum. As músicas mais Entendeu? bombadas da Colo de Deus de todos os tempos são as músicas que eles faziam quando eles estavam orando. Estavam no retiro e tava alguém pregando e Deus tocou no coração de uma pessoa para cantar um refrão. Uhum. A pessoa cantou o refrão, aquilo dali depois virou música. Tava lavando uma louça, Pois é. olhou pra água, Entendeu? viu o reflexo e falou: E se eu eu quero ficasse, ser o e se seu nesse reflexo, dia eu ficasse Jesus. pensando assim, não, mas Vai se enquadrar. essa música não vai bombar, porque, nossa, olha aí, nada a ver, né? Entendeu? Uhum. Então, nesse dia, quando ele me falou isso, eu falei, não, então... Falei, então não. E na hora eu nem falei pra ele assim, ó. Não, então eu não quero, porque eu não quero Entendi. ser isso. Eu não falei nada, porque eu não Ia soar discuto. como uma falsa humildade. Eu né? não discuto, exatamente, Aham. eu não discuto nessas horas. Eu só falei, não, mas eu gosto assim, não sei o quê. Tipo, eu desconversei, entendeu? Uhum. E a gente depois ouviu de outra pessoa. Falando assim, amiga, eu tenho muito medo por você, porque sua música não é worship. Então não pode não bombar. Morre, Satanás. Daí eu falei assim, amigo, se eu tivesse preocupado com bombar, É uma parada, Entendeu? é uma parada As louca. grandes coisas da vida não tem a ver com isso, cara. O povo não percebe. A Mayara falou um negócio interessante. Se eu falar que não quero ficar famosa, eu acho que o que a gente assim, eu quero não querer ficar famoso. Eu quero não querer, porque eu quero. não, eu quero. Eu quero, entendeu? Agora a parada é o seguinte, você fez uma música, se salvar uma vida de uma pessoa, Tá ótimo. Já valeu a pena. a gente tem consciência disso, mas no fundo do nosso coração a gente quer Não, a gente que quer- chegue. A gente né? quer salvar Não, milhões. Pois é, entendeu? salva um é ótimo. É. Milhões, mas Agora, Mas- eu mas- quero... O mesmo sacrifício que redimiu a humanidade inteira, Jesus faria se tivesse só uma pessoa precisando. Sim. Uhum. Exatamente não o mesmo. não muda o Sim. modo como ele faria, né? É. E eu fiquei assim, cara, se eu for colocar minha criatividade a dispor de vou fazer para bombar, Aham. nossa, eu ia me limitar muito. Eu ia me limitar muito. E talvez você não atingisse Entendeu? o seu objetivo também. Sim, Isso é uma verdade. sim. Não podia ser que ficasse muito famoso, mas depois ela fala, cara, foi por isso mesmo? Mas talvez Uhum. não fique também. E eu vejo, assim, muita gente que, Que faz. já me pediram, assim, Mai, faz uma música pra mim nesse estilo aqui. Já me pediram. E eu fiz. Aquelas. Cara, a gente faz. Eu Sim. Eu fiquei pensando assim, ó. Você quer ser famoso? Acho que a gente tem que começar a mudar. Falar, não, eu quero fazer sucesso. Uhum. O que é fazer sucesso? Eu quero ser bem sucedido naquilo que eu tô fazendo. Se alcançar mais pessoas, maravilha. Porque eu não quero ser famoso, por exemplo, sei lá, fazendo dancinha no TikTok. Uhum. Se for por fazer por fazer, eu vou tentar arrumar um meio pra ficar famoso. Eu Sim. quero que fique conhecido o que eu gosto de fazer. Sim. Sim. Eu tô tendo sucesso no que eu tô fazendo, então eu quero que chegue a mais pessoas. Agora, eu deixar de fazer o que eu tô fazendo só pra entrar na fórmula do ficar famoso, é um buraco sem fundo isso aí, velho. Sim. Sim.
É perigoso. Não, é perder totalmente sua identidade, né? Uma coisa é você compor e você pegar uma música de referência e falar, nossa, pensei nessa música, nessa vibe, nesse tipo. Isso daí acontece muito, isso é normal. Isso é você ter referência. Não, é referência. Né? Outra coisa preciso fazer desse jeito aqui, porque é esse jeito que vai bombar. Isso. Tipo, são duas coisas diferentes. Então. Geralmente, quando tem isso, não dá certo. Não dá certo. Cara, pior que não dá mesmo. Experiência própria, assim. A gente já viu gente falando, olha, eu vou fazer isso aqui que vai bombar. E faz. E não dá certo. Não dá pra saber, né, cara? Não dá, porque é outro intuito, entendeu? Então, eu acho que isso até... Eu acho que eu tenho até esse posicionamento mais por ver que é uma coisa que não leva a nada, entendeu? É uma coisa que eu já vi outras pessoas fazerem por isso, tipo, não deu certo. Mas é tão bom ver Deus ensinando assim pra gente esses viés de humildade, né, cara? E pra vocês que tem uma exposição, isso é um perigo constante, né? Sim. Desejozinho da vaidade vindo à tona. Sim. Nossa, músico, gente, cantor. Música muito vaidoso. E se for loiro dos olhos claros, assim. A cara da riqueza. Mais ainda. Outro todo estiloso. Não, mano. Não, a gente tem que se cuidar, porque pra se perder na vaidade. Então, você olha pra vida, por exemplo, sei lá, do São Francisco de Assis e fala, tô lascado, mano. Não, até mas você jogava nos espinhos. Não é, mano? Você fala... Mas a gente foi pra uma missão recentemente. Cara, você jogava nos espinhos. A gente foi pra uma missão recentemente, lá em Belém do Pará. E aí a gente chegou na casa do pessoal lá e tal. E aí a gente ficou amigo deles mesmo. A gente mantém contato até hoje, conversa e tal. Inclusive, beijo, galera. Isso, galera de Benevides. A gente fez um grupo. Lá em Belém. Como se eles fossem Belém não, né? Lá no Pará. Então, tipo assim, a gente continua tendo contato com eles. É amizade mesmo. Eles vão vir pro Geração Atômica, vão ficar na nossa casa. Que legal, cara. Então... Mas, quando a gente chegou lá, a gente descobriu, eles falaram pra gente, que eles falaram pro pai do cara... O pai, a gente ficou numa casa. Numa casa, do Alax, o nome do cara, Alax. E o pai dele... Alax Alon. Parece árabe, né? Alax Alon. E o pai dele, assim, não sei. Não, o pai dele não é muito da realidade de igreja. Eu conheci uma vez um que era Abacuc Dagon. Nossa, meu Deus do céu. Bíblia e um... Tem lá. Sei lá, não sei onde saiu o Dagon. Não sei de onde veio o Dagon. Mas enfim, vai lá. Do Nordeste. A gente ficou na casa dele, e aí o pai dele não conhecia a gente, tipo, não é da realidade de igreja e tal. Aí ele chegou pro pai dele e falou assim, olha pai, a gente vai receber 2 pessoas aqui em casa, e eles são famosos. Aí o pai dele, mas famosos como assim ele? Famosos tipo Roberto Carlos. Olha só. O pai dele ficou acreditando aí que o pai dele, pessoa, sério? tipo... E como que eu vou ficar? O que eu vou fazer? Aí o pai dele, fica tranquilo, só se controla no que você vai falar. Aí o pai dele, tá bom. O pai dele ficou trancado no quarto, Deus, cara. Que maldade, velho. Coitado. Daí quando ele saiu, tava passando propaganda eleitoral dos políticos. Daí ele, acho que ele não conseguiu se segurar. Eu tava no sofá. Ele começou a falar, Só que eu não tava assistindo. Mas tava passando ali na TV, eu tava mexendo no celular e tal. Sem propaganda eleitoral aqui. Sem propaganda eleitoral aqui, fica essa reflexão. 22, mentira. Tava no canal 22. Tá ok? Muda pro 22. Não, daí tava passando não sei quem falando lá. Daí ele só passou e mentiroso. Meu Deus, mentiroso. Não aguentou. Ele não aguentou, acho que ele explodiu. Depois ele voltou. Não, porque não sei o que, não sei o que, voltou né? pra se explicar, Aí depois eu contei pra Mas lá. aí, tipo assim, se a gente não tivesse a nossa cabeça, tipo... não, a gente é Vinícius e Maiara, a gente é gente normal, nada demais, a gente não é famoso. A gente não é, realmente, a gente não é... Gente, sinceramente, pra falar bem a verdade pra vocês, pra mim, quando chegar no nível assim, tipo, Justin Bieber, eu só vou acreditar. Daí que eu vou acreditar quando eu tiver 10 milhões de seguidores no Instagram, aí... Não, a gente pensa assim, porque a música no meio católico, no meio protestante, a gente vê que tem uma... Não sei se do lado de lá o pessoal valoriza mais. Valoriza. Na igreja evangélica? Valoriza mais. E chega também, inclusive, fora dos muros. Isso. Muita gente que tá fora da igreja escuta. Sim. E no meio católico é sempre mais minguado. Então quando você
passou ali dos 20 mil Por que seguidores, será, né? né? Você já tá num patamar que o povo É fica, difícil "Nossa". passar disso, né? Você fica assim... É boa verdade. pergunta isso. É verdade. Me digam, vocês. Por que, né, gente? Ó, eu tenho uma opinião sobre Certo. Bom. isso. Eu quero ouvi-la. O Vinícius já fica assim, meu Deus, meu Deus. O que ela vai falar? O que ela vai falar? Você também tem, Vini? Eu tenho. É diferente da Mayara. Vamos Ó, ver. se o Vini quiser interromper, você desliga o microfone dele. Tem aquele que tá ficando bravo, querendo interromper sempre. Eu acho assim, passando por vários lugares já desse Brasil, olhando muitas realidades, eu sempre escutei um discurso de muitos padres religiosos e até aquelas pessoas que são coordenadores da capela. Os donos da essas paróquia. pessoas. Da igreja. A Eu dona já Gordinha. ouvi, A dona Gordinha. Dona Maria, lá na minha paróquia. eu já ouvi discursos do tipo, não precisa, do tipo, é muito caro, Isso. do tipo, Deus não vai olhar isso, O católico não precisa de não qualidade, investe no então o católico não investe. Não investe. Porque é caro, porque acha que não Então você precisa, acha porque... que a palavra, Já tá na mentalidade a aí. palavra é investimento. Investimento. Eu acho que o Ó, católico se acostumou a isso por muitos anos tá ok assim. Entendi. Sim. Enquanto o evangélico, não. O pastor olha a criança tocando bateria na igreja e fala, cara, esse menino, vou dar uma bateria pra ele, vou pagar aula pra ele. Entendeu? Não, Quantas e pessoas até- dentro da igreja católica fazem isso? Mas e até Entendeu? outra coisa, assim, por exemplo, a gente tem o nosso ministério. Certo. Pra levar a nossa banda com a gente, tem um valor. Aham. Esse valor que é pago é revertido pra alguma coisa, né? Os músicos recebem, tem passagem, tem Tem hospedagem, alimentação, tem tem alimentação, estadia. tem não sei o A quê. vida Tem comum, a várias vida coisas. normal, né? Sim. Tem várias coisas. Fora a ajuda ministerial, que é o que sustenta a nossa casa. Senão a paga as gente não contas. paga as contas. Senão a gente não paga as contas. Só que, se as pessoas não tivessem o receio de, tipo, investir em algo que é de Deus, cara. Aham. É algo de Deus. A gente não tá indo... E algo de Deus não tem preço. Então, assim, a gente A gente cobra... não tá falando que as pessoas têm que pagar 1 milhão pra fazer É, a gente nunca essa- vai cobrar Mas isso você pra fazer um concorda show, também entendeu? que isso também pode acontecer porque tem gente que abusa, né? Sim, mas o que a gente exatamente, fala, assim, o que é que a gente cobra? A gente não cobra pra fazer alguma coisa, a gente cobra porque a gente tá saindo da nossa casa a gente É não o cobra entendeu? A gente não cobra pra pra pregar, pregar a palavra de Deus. Porque tá? vai pregar a palavra de Deus é Não de precisa graça. cobrar, Não é de precisa graça. cobrar. A gente cobra a nossa... assim, sair da nossa casa, deixar a nossa família, a gente podia estar fazendo outra coisa. É isso que tem um valor. A gente cobra porque entendeu? a gente dedica o nosso tempo pra isso. E Exatamente. tem que se entendeu? manter, né? E Não tem que tem se como. manter. Mas é um absurdo, dá pra levar o Vini a maior hora. Ah, dá Dá, super dá. pra levar. Absurdíssimo, Galera. $1 milhão. Não, dá super pra levar. Que isso. Bem possível. Nossa, mais do que É porque tem os possível. extremos, né? É, Tem os isso. extremos. Tem gente queima que o filme. cobra... Mas o que eu tava Tem falando... gente que quer virar mesmo uma celebridade Isso. e não tá nem aí. Aí é milhões É. pra cima. Mas o que eu tava falando é que se as pessoas virassem uma chavezinha assim na cabeça de, putz, eu vou investir no católico, Uhum. a gente não sofreria pra pagar um EP, um álbum, entendeu? Que a gente tá fazendo pra alcançar as pessoas, cara. Entendi. A gente tá fazendo pra que as pessoas escutem a música que Deus deu, sabe? Que Deus inspirou a gente a cantar e a fazer pra alcançar as pessoas. É que você vê os ministérios protestantes em nível de alcance, mano. É muito grande. é Mas, ó, absurdo lá, a por diferença. exemplo, em Mas Primavera a do colo Leste. mas a colo de Deus Ela foi o que atingiu chegou. um negócio aí. Sim. Sim, porque gente- na Cola de Deus a a gente gente- preza a qualidade. Não, e a Pois gente não é. tinha visto no meio católico até então. Entendeu? A Na Cola de Deus a gente preza a qualidade. Por É exemplo, excelência. o Padre Denis lá de Vamos falar que Primavera não do vi, Leste. porque também vai ser injustiça com os grandes artistas aí da Canção Nova. Não, tem mas, vários Não, artistas tem muita muito gente bons. que também preza a qualidade, mas... com a atualidade, assim, né? Tô falando. Uhum. Você vê o alcance cantar nos lugares que você não imaginava que ia cantar. Sim. Até O padre- mesmo com um vídeo que faz com uma qualidade de rezando e cantando os louvores ali Sim. de um modo com qualidade mesmo. Sim. Agora a gente foi lá em Primavera do Leste, né? Padre Denis, inclusive. Gente, a gente chegou Incrível. lá. A igreja é perfeita. Olha só. Os bancos têm estofado. Eu achei que era uma igreja evangélica. Tipo assim, a Já igreja... Eu é só, estranho, né? eu só vi que não era igreja evangélica porque tinha o altar e tava o ostensório. Jesus fica exposto o dia inteiro. Uhum. O altar Olha só. tem tapete, porque assim, para as pessoas poderem ficar ajoelhadas no tapete sem machucar o joelho. Entendeu? Uhum. No fundo, assim, tem umas luzes assim no teto, daí a luz muda de cor e fica tocando Yeshua o tempo todo de fundo musical. Olha só, mano. Ele- Gente, a igreja é a coisa durante- mais quando não linda. tem- E é um bairro rico, assim, não. Lá é um barro mais... Não, é porque é uma cidade mais... Poder aquisitivo É, melhor. É, tem um poder é, aquisitivo sim. maior.
Mas, tipo assim, quando não tá tendo celebração nada, o padre ele bota tapete no altar com almofadas e as pessoas podem chegar e sentar lá, ou deitar lá e ficar com Jesus. Pensar nos Gente, detalhes, e a né? igreja é linda. detalhe. E assim, Legal. Não, e parece ele uma construiu- igreja evangélica só pelo tanto de qualidade. Mas é uma Sim. igreja católica. Você vê que é uma igreja Se católica. for na, Tem imagem de na santo, tem Espírito tudo. Santo lá, Paróquia do Espírito Santo em São São José. José. Não. Eu vi na internet só. Cara, é sensacional. linda também? Eu vi que é nesse nível mesmo. Eu cheguei lá também, fiquei impressionado, que eu nunca tinha visto a paróquia com a estrutura daquela. Então, tem- Nunca. Tem padres que investem muito, assim. Claro, a gente Sim. tá falando de uma realidade de Aham. pessoas que têm um poder aquisitivo muito bom e que o padre tenha a condição. Pois é, Tem se lugar- pode, por que não fazer, né? Isso. O Tem pensamento lugar, é que, esse. tem lugar que o padre não tem condição mesmo. nenhuma, entendeu? Uhum. Não tem condição. Ele quer, mas não tem. Mas tem lugar que tem condição e não tem o zelo, sabe? E se a gente for parar pra pensar, analisar, se precisa mesmo de tudo isso, não precisa. Sim. Só que isso ajuda. Ajuda. Então não é sobre precisar ou não precisar. É o que pode te ajudar a fazer você se aproximar mais de Deus. Uhum. Isso aqui pode. Em prol Vamos de algo. fazer. Isso pode ajudar Pô, você é um a ser conforto, tocado? né, Pode. cara? Então vamos Tem um fazer. tapete, tem umas almofadas pra Entendeu? você Não, lá ficar na- confortável lá com no- Jesus. Na Paróquia do Espírito Santo tem até telão. Nunca tinha visto telão dentro da paróquia. Pois Nunca é. tinha Nossa. visto telão de LED dentro da paróquia. Não, e essa paróquia lá em Primavera, do Padre Denis, toda missa de domingo dá umas 4.000 pessoas. A galera, né? Então, assim, a gente Tem foi coisa lá 3 horas da manhã em lota. A gente foi Olha lá só. recentemente e, Missa 3 e horas falaram da assim pra gente que quando o padre ele faz algum evento lá, se tem terreiro de macumba em volta, se Ninguém tem faz igreja nada. evangélica, eles não fazem nenhuma atividade, porque Porque sabe que o todas as negócio vai ser pessoas ali. vão pra o evento do padre, entendeu? Que demais. Então, não, tipo assim, eles não fazem por conta disso, entendeu? Uma vez eu escutei ainda a servente que a gente tá falando. E uma coisa que um rapaz falou que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó. Se alguém vai compor uma música no meio protestante, ele deve ali uma explicação pro pastor, para aquela administração da igreja ali, alguma coisa assim desse nível, né? Um católico, para fazer alguma coisa, tem uma hierarquia maior, Sim. que, né, que fica aquela coisa, vai dar problema com a igreja, com o bispo tal, com o bispo não sei na onde. Não se resume a um tempo. sim. Não se resume a um templo ali específico. Uhum. Eu também acho que é uma coisa que faz bastante sentido. Claro, o Sim. investimento Sim. é notável É. que acontece mesmo. Mas isso pra gente acaba sendo uma coisa boa, né? Essa hierarquia. né? É ruim, tipo, quando a gente tenta fazer alguma coisa, a gente fica, nossa, cara, tem que Limitado. passar por muita coisa. Mas é uma hierarquia que protege a gente, né? De É. muita coisa Isso é também. verdade. A hierarquia da igreja Eu acho protege a que o gente maior de problema errar, mesmo protege a é gente de... investir. né? É Isso, eu investimento. acho que investimento é o que mais... Porque daí o resto vai só complementar o que já tem aqui, tipo, o resto vai só, mas também tem isso, também tem isso, também tem Isso. isso, também tem aquilo, também tem aquilo. Que são coisas que não são tão grandes, mas que, juntando com não queremos investir, Uhum. Aham. se torna tudo Sim. um bolo. Sabe qual era a vontade? Assim, eu desde há muitos Gente, anos eu vou comer atrás, uma bolinha de cara. carro. Fica à vontade. Há muitos anos atrás eu ouço isso da Colo de Deus, assim, que o desejo da Colo de Deus é que o Geração Atômica, que é o nosso retiro anual maior, seja de graça. Olha só. Para as pessoas só irem. Seja um retiro de graça, que as pessoas só vão lá e participa da pregação, participa da adoração, do Friday Night, participa dos momentos de oração. Só que a gente não tem condição de fazer isso hoje. A gente não Porque tem a gente condição. não tem alguém porque a Se que gente for fazer, não tem- entrega, né? Ou a É, qualidade. não entrega. Pô, quem já foi no Geração Atômica sabe que Vocês a já gente foram, entrega. inclusive? Não. Vocês têm que ir, Gente, Aparecida, 10 Ainda e mais 11 de vocês dois. dezembro. Aí, ó, convidaram, agora a gente pode. É ir. Vai ser Aparecida? Convidado, Aparecida do pô. Norte. Caramba, Olha aí, Vai ser em Aparecida. Ixi, o negócio Mas vai não ser onde top. ali, não. Lá onde é o Enf. Sabe, naquele ginásio? Mas é lá dentro dos muros da... É no santuário? santuário. É no Gente, santuário. vocês têm que ir. Vocês, Assim, ainda ó. mais vocês. Assim, ó. Então. Tem vindo um monte de cola de Deus aqui, né? Quem já. Pois é. Vocês têm que Tem ir? que ir. Fala com o Guilherme, manda uma mensagem pro Vou Guilherme. falar. Mas quem já foi no Geração Atômica sabe que a Colo de Deus entrega qualidade no Geração Atômica. É A gente demais. investe muito Não, naquilo isso que eu ali. tava falando bem A gente às tudo, vezes. né? Não, a gente sai no prejuízo como. muitas vezes. Ano passado a gente fez na Canção Nova. Aham. Nossa, foi uma peneira. Coitado da galera que paga as contas da Colo de Deus, porque foi difícil, ó. Suado. Meu Deus do céu. Mas a gente entregou qualidade. Teve um que vocês transmitiram boa parte dele. Acho que era você que tava cantando, não era? Ou não? Ah, eu acho 2019? Cara, pelo ano eu não Tá vou no lembrar. YouTube? Tá, que saiu várias pregações. Sim, foi em Uhum. 2019. Isso que eu também tô te reconhecendo de lá, acho que é Ele de lá. É. É a música Carisma, que a gente Tá lá cantou no hoje no YouTube. início. Olha aí. Tá lá no YouTube. Tá, Não, mas você não cantou. Acho que veio algumas coisas. Você tava aparecendo. Foi só essa música? Ah, não, eu tenho, Não, você tenho apareceu em dois outra também. vídeos, eu acho, uns 3 vídeos. Foi lá, não Dessa foi? geração, foi lá. Que era um teatro que tinha um monte de luz. telão. Tipo, não tinha umas
umas colunas de luz, assim, Isso, tipo os faróis, isso, assim, não era? Uhum. Foi lá em Maringá. Era uma Nossa. estrutura cabulosa mesmo. Tava Então, lindo. a gente investiu aquilo ali, tudo foi alugado, a gente investiu. Tudo geração atômica a gente investe, assim, muito. Porque a gente preza pela excelência e pela qualidade. Então as pessoas elas podem ter certeza que elas não vão encontrar um som ruim, elas não vão encontrar uma estrutura de iluminação ruim, elas vão encontrar o melhor que a gente pode dar. Esse ano agora ali. em dezembro, né? Dezembro, 10 e 11. As inscrições já estão abertas. Convida aqui, ó. Geração Atômica, 10 e Isso. 11 de dezembro, você não pode perder. Isso, gente. A gente já tá a gente vai sair do primeiro lote já. Se não saiu, vai ficar já. caro. Aí vai ficar mais caro. Então aproveita pra comprar o seu ingresso. Pois é, e a pessoa sai feliz, né, quando participa de algo assim que Nossa, cara. tá, é incrível. tá agradável, tá? É incrível. Acho que A gente precisa ir mesmo, hein? Que eu nunca fui no. Vai, ó. algo assim católico nesse. não vai Você se tem que ir. arrepender, cara. Você tem que ir. É muito bom, é muito bom. Se ele de for, verdade. pô, se ele for comigo. Então vamos, demorou então. Vai, Gildinha. E é tão pertinho aqui, Vai, cara. fumaça. Pô, ainda vai pra Aparecida. Levou a fumaça, ó. Ainda aproveita, visita Ainda a vai pra mãe. Aparecida visitar a mãe. Pois É. é. Dá uma olhada lá. Vamos fazer um esforço pra isso. Lugar melhor Vai não que vai tem. ser bom. Satisfação demais. Eu vou fazer um esforço pra ir. É porque agora tem os filhos, tem a esposa, tem tudo. Aí tem não é espaço só kids lá, né? São... É. Vai ter espaço kids? Eu nem sei. Não. Espoleta da Acho Colo que de não. Deus. Eu acho que não. Então, é uma coisa. Vocês vão entender isso. Né? Não, sim. Já- Sim. A gente foi esse final de semana pra Canção Nova, ia passar em Aparecida, mas quando a gente viu o sufoco que os moleques estavam passando, a gente falou, desistimos. Não tem como. Não dava, né? Não tem como. É isso. Galera, nosso tempo tá acabando. Mas a gente ficou muito feliz Nossa, nem parece que passou. Passa rápido. que vocês vieram. Dá pra gente, assim, é Deus nos impulsionando, né? Cara, Essa tipo quando vocês falaram assim, ó, de investimento, aqui a gente tá encontrando, tá experimentando isso na pele, assim, ó. confio, deu vontade de Confio, falar é. isso aqui. Isso. É difícil, cara. Ajudem, gente. Ó, o podcast, Empresários cara. que estão assistindo. Sim, Não, ajudem, porque precisa de Invistam. investimento. Pra fazer ficar melhor ainda Sim. do que já é. Eu falo assim, se não for aqui, em outro. Invista em Ó, outro, mas isso. invista. Foi João Paulo Invista. II, São João Paulo II, que falou que tem os mesmos méritos que um evangelizador. Paulo É. VI, Ele- Paulo VI, né? aquele que ajuda uma obra tem os mesmos méritos Do do evangelizador. evangelizador. Então, Chegar, ou seja, nós estamos aqui. Um canta, o outro vem apresentar o podcast. Quando chegar todo mundo diante de Deus, ó, você tem um privilégio porque você estava lá apresentando. Não existe isso. É o mesmo mérito. é o mesmo Sim. mérito. Quem investiu e quem se apresentou. Sim. Glória a Deus Que por lindo, isso. né? Cara, e eles poderiam vir todos os episódios pra trocar uma música no início, né, cara? É. Vamos dar uma acalmada na gente, foi Toca a bom. música, Ficou sai. Eu queria pedir, não sei se eu posso pedir isso pra vocês tocar Fogo Abraçador, pra gente finalizar. Sim. Vamos Pode ser? tocar. Uhum. Aí enquanto vocês preparam aí, vou dar só mais uma vez o recado aqui pra ir. Mas, Tem uma lembrancinha aí, eu pô. lembrei pra vocês também. Opa! Ai, que lindo. Pega Eu acho o que tá trocado aí, rosa é né? meu. O rosa é meu e o azul. Rosa é de menina e azul é de menino. Tá muito menino esse aí. Ah! É só pra ver se vocês estavam ligados É, mesmo. Então, parabéns. Então eu queria agradecer JJ Doceria. Cadê? Coloca aqui pra nós ver aqui. Aí, ó, tá aí, ó. Tá aqui, Aí, ó. ó. JJ Maravilha, Doceria, JJ. que nos ajuda a presentear os nossos convidados. Uma coisa que fica feliz. É maravilha. né? Sim, Então, vou Sim. comer em casa. depois vocês procurem lá. JJ Doceria a melhor do Brasil. Tem igual. Meu Deus. Já dei uma o que esfriadinha que é, aí, ó, o tá que vendo? O que é? negócio é bom. Brigadeiros. Não, deu feedback depois. Não é só obrigado, não. Você não viu, não. E eu queria também agradecer mais uma vez a Araújo Celular. Olha aí, o Araújo. O Araújo, ele fala assim, ó, eu não tenho aptidão pra fazer as coisas que vocês fazem, não. Aí eu vou investir, vai, pra ver o negócio acontecer. O Araújo, ele faz. Ele sabe que o nosso podcast ainda não tem um alcance que possa beneficiar ele financeiramente, mas ele entende que existe um propósito espiritual. Então, Amém. ele chega junto. Amém. Então, pelo amor de Deus. Eu não posso ajudar financeiramente. Olha aqui, nossa, aqui, ó. Não posso ajudar financeiramente. Beleza, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, quando for comprar, dê com preferência para Araújo. Você comprando na Araújo, você ajuda o Araújo a nos ajudar. Você fala assim, eu tô vindo aqui por conta do No Barco, viu, pessoal? Talvez você já comprava lá no No Barco, mas fala agora, eu tô vindo mesmo agora por conta disso. Eu não mudei por causa do meu barco, você fala. Não mudei por conta do No Barco. E você também que quer ser membro dessa parada aqui, vai aparecer um QR Code aqui agora, ó. Pronto. A mágica. Mágica. Põe o celular no QR Code e se torne um membro do podcast. Tá bom? Eu queria pedir pra vocês dois, antes de começar a música, pedir pra galera
se inscrever no canal. Galera, se inscreve no compartilhar. canal, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam Isso ser aí. alcançadas com tudo que a gente falou aqui, porque a gente conversou muita coisa, né? Sim. Isso. Mas a mensagem de Deus ela é muito grande. E se você conhece alguém que precisa escutar aquilo que a gente falou aqui, já manda esse vídeo agora. Exato. Clica no vários- compartilhar. Tem vários Primeiro outros se inscreve. vídeos no canal. Primeiro se inscreve, depois que se inscreveu, curte. Depois que curtiu, compartilha. Ó, Tem vários outros vídeos no canal, né? Sim. Então, De várias se inscreve, já vai lá atrás, vê desde o primeiro. hoje é o 10º. 10º. Olha, gente, parabéns! Pegando esse lá, tinha uma mulher no É, podcast. Eu amo! Gente, compartilha a minha cara pra eu ficar famosa. Se você não gostou, comenta também. Foi Não gostei da Mayara, a Foi Mayara é horrível, chata. Pode falar. Tira essa menina daí. Então, Mayara, Vini, larga a Mayara, fica comigo. Você... Vai acontecer isso, mas coloca aí e tal. Aí vamos colocar, você tem olhos lindos. É, Lá. mas E faça- eu tive um sonho, hein? Que a minha filha nascia com olho claro, por Olha isso que eu aí. casei com ele. É mesmo? Não, o meu Por segundo isso- filho nasceu mais alemão que ele. Meu segundo filho, eu não sei. Mas Da nasceu. onde? Mas Deus faz isso. É. Lindo, igual o pai. Coisa maravilhosa. Então, faça isso, se inscreva, porque assim, quando a gente fala, tem os mesmos méritos do evangelizador, a cooperação com a evangelização, essa também é uma Também. cooperação. Sim, Também. sem dúvida. Sim. Compartilhe. É isso aí, tá bom? Galera, Acompanha a gente também nas nossas redes Isso, sociais. pois é. Mai, colo de Deus. E Vini com 2 N's, Colo de Deus. A nossa agenda, fala da nossa agenda. isso, faça Estamos isso. disponíveis para ir para o seu evento, Isso, para olha o aí. seu grupo de oração, para a sua A gente cidade. pode deixar o E número a gente aqui? não cobra Claro, $1 milhão de lógico, reais. coloca lá na descrição e tudo mais. Vamos Cobramos Fala aí, apenas, você descobrirá assim que ligar. Isso. Você vai entrar em contato com a prod da Colo de Deus. Não cobramos $1 milhão. Ah, pra chamar vocês, tem que falar com o pessoal da Cola de Deus, né? Pra vocês Isso. direto? Pode mandar Só na mensagem pra gente também, mas Vocês vão direcionar. É. Mas a gente vai falar assim, a gente manda vai mensagem direcionar, pra provavelmente a gente vai direcionar pra prod. Entendi. É porque Mas não é se você bagunçado, quiser- né? É organizado o negócio. É organizadinho. Se você quiser mandar mensagem pra gente falar um oi, pode mandar também. A gente fala Fala oi um e oi. fala aqui Eu o contato da prod. Eu queria colocar aqui. Tá? Eu acho que isso aí não dá certo não, viu? O pessoal não vai contratar nada, Não, mas vai falar assim, oi. Oi. É mesmo. Eu queria dizer aqui que eu tenho uma grande admiração pelo Vini. É por conta disso. A última vez que a gente se viu, eu falei, vou pegar o contato de vocês pra chamar pra ir lá no podcast. Aí tinha, acho que alguém da Prod, como vocês estão falando. É. Então pega o meu número. Eu vi, não, faça questão de passar o meu. Tranquilão, cara. Disponível, né? Não, gente, meu número tá. Gente meu boa número até demais. há pouco tempo tava no meu Instagram lá. Era só clicar em contato. Aí eu tirei Eu não porque tenho mais número. Botei da Colo de Deus. É, a Mayara tá sem celular. Inclusive. Araújo Araújo celular. Tá vendo? Tá vendo? Ó, mas o número da prod da Colo de Deus, DDD 43 99973 9344. Então é só você entrar em contato lá, falar, eu quero levar o Vini e a Mayara na minha missão, no meu show, no meu grupo de oração, e a gente vai. Sim. Isso aí, leve, porque de perto eles são mais legais do que de longe, hein? Pode chamar. Glória a Deus. Ó, a gente vai finalizar aqui com a música deles, então, né? Pra que você não perca o costume, permaneça no barco. Porque fora do barco não há Não há salvação. Glória a Tamo Deus. junto. Fogo abrasador. Em seu rio, mergulhar em tuas águas e mais fundo onde eu não escute nada, tua mão me levará além. Eu preciso, teu amor é o que eu preciso. Me consuma, eu fui feita para isso. Tua mão me levará além. O peso da tua glória em mim me faz ser teu reflexo, Senhor. Mesmo que na dor eu não consiga ver, eu vou te adorar. O peso da tua glória em mim me faz ser teu reflexo, Senhor. Mesmo que na dor eu não consiga ver, eu vou te adorar.